Rede FM. Muito boa noite, 19 horas, como dizem os locutores da Rádio Nacional em Brasília, 19 horas. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Ricardo. Boa noite para Mislene, a nossa convidada de hoje. Obrigado por nos aceitar o convite de estar aqui com a gente. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Geraldo, a todos os ouvintes aí. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e pelo convite. Olha, gente, hoje, você que está nos ouvindo no rádio, nós estamos aqui com a vereadora Mislene, da cidade de Andrelândia. A gente vai bater um papo com ela. Não para falar de política, claro que em algum momento vai entrar no assunto. Né? Você sabe que ela colocou uma condição que não é para falar de Lula aqui em nenhum momento, né? Tá. Então ela também não vai poder falar do Cacau. Eu já vou avisando. Então nós não vamos discutir não vai política. Falar do município nem do país. Vamos falar sobre a carreira. Vamos começar falando sobre a vida dela, a melhor coisa que a gente faz. Muito bem. Antes eu quero deixar nosso WhatsApp aqui. Quero mandar um alô para você que está nos assistindo em vídeo, porque esse programa, para quem está ouvindo hoje, olha só, é disclaimer, né? Olha só o disclaimer, a explicação. Você que está nos ouvindo no rádio, nós estamos gravando em imagens para colocar nas redes sociais. E você que está nos assistindo nas redes sociais, nós gravamos ontem esse conteúdo. Ele está hoje aqui, quarta-feira, mas hoje é terça, dia 19 Esse negócio de conversar com as pessoas do futuro é um trabalho, não? Você que está nos ouvindo e nos assistindo no futuro. Você que está aqui no rádio pode mandar sua mensagem no nosso WhatsApp DDD 35 999 70 0955. A gente sempre acha que não tem ninguém ouvindo isso aqui. E aí E a gente quebra a cara, né? Porque você foi desafiar um dia, a gente não deu conta de colocar todo mundo. Mas eu duvido que hoje tem alguém nos ouvindo e vai mandar uma mensagem, uma pergunta pra Mislene. Eu duvido. Vamos ver. Alguém mandar uma mensagem específica pra Mislene. Fazer uma pergunta pra ela, não de política. Ih, já começou. Ó. Raul Alves de Liberdade, boa noite, estamos por aqui. Obrigado, Raul, abraço. Nosso WhatsApp está à disposição. Mislene, a gente estava anunciando a sua vinda. O Geraldo fez lá aquele script que te conhece já há muito mais tempo. Eu te conheço das transmissões da reunião da... Já é o seu segundo mandato? É o primeiro. Primeiro, né? Primeiro mandato. Nossa, parece que passou tanto tempo. Passa rápido, né? Bem rápido, eu te conheço. Que ela fala muito lá na Câmara, então dá o tempo. Bem ativa, né? Participa bastante. Nesse ponto que ela já falou mais, porque a gente tá 24 anos lá. Então eu te conheço de lá, mas o Geraldo mandou lá que você é empresária do ramo da cosmética, caminhoneira, tudo mais. Várias atividades aí. Vamos conversar um pouco então sobre a vida. Claro. Então, falar um pouquinho de quem é a Mislene, Quem é a Mislene? Mislene Domingues Rodrigues? Mislene Denise Campos de Paula. Campos de Paula. Parente do Dr. Leonardo Campos? Sim. É? Aham. Um abraço pro Dr. Leonardo, se estiver nos ouvindo aí. Ele é muito amigo, né? Todo mundo aqui, né? Conhecemos, eu não sabia que era parente dele, não. Tá vendo agora? Não sabia, nós temos que fazer a pessoa de Andrelândia em Minduri pro outro de Andrelândia descobrir que é parente do outro de Andrelândia. Que isso. E até para começar, senão eu levo um puxão de orelha depois. Vamos Quero lá. mandar um abraço enorme pro meu pai, pra minha mãe, pra minha filha, né? Que estão me ouvindo lá na Fazenda do Retiro, no Rio Grande, né? Que estão me ouvindo, meu pai, o Manezinho, minha mãe, a Maria Helena, Lena, né, como é conhecida, que sempre são ouvintes assíduos da Rede FM lá. Poxa, que legal, Então, um abraço para eles aí que estão nos ouvindo e acompanhando. A sua filha que luta judô, né? Luta judô. Tá vendo como é bom a gente ouvir as transmissões da Câmara? Sempre vocês falaram do campeonato. Aí teve um campeonato lá que ela participou e aí você não conseguia falar porque tava rouca no outro dia. Eu falei, meu Deus, não gritem. A gente que trabalha com a voz fica desesperado quando vê as pessoas roucas. Verdade. Mas, e aí, zona rural, você sempre trabalhou na zona rural? Como é que é a sua história? Então, eu fui criada até os 9, 10 anos de idade na Vargem Alegre, né? Que é mais próxima a Santana do Garambel. Meu pai tinha uma casa lá do lado do meu avô paterno. E depois, como o pai da minha mãe não ficou bem de saúde, a gente se mudou para o Rio Grande, que é onde eles moram hoje, para ajudar a cuidar do meu avô. Mas eu fui criada na roça até em torno dos 14, 15 anos. Aí foi pra cidade estudar. Já estudava, lógico, né? Mas uma pergunta, você nasceu e foi criado na zona rural, né? Geralmente, né, na sua idade nasce no hospital, mas volta pra roça no dia seguinte. Você estudou na zona rural também? Estudei Pegou na um zona restinho, rural. né? Que na sua época tava acabando já, né? Já, mas eu estudei até
Na época, né, tirei a 4ª série tá. no grupo, né? A mesma coisa que eu. Tinha uma escola rural na Vargem Alegre, depois eu passei para a escola do Rio Grande, mas estudei. Sim. Poxa, que legal. Não tem mais escola rural, né? Não, em lugar nenhum no Brasil, até onde eu sei, não tem. Aí quando a gente começou eu comecei a estudar em Andrelândia, na João Narciso. Como é bem distante aqui de Andrelândia, a casa dos meus pais fica em torno de 36 quilômetros. E como vinha pegando vários alunos, longe. A gente acordava 3h30, 4 horas da manhã, vinha pra escola. E assim, isso se não tivesse em época de chuva, né? Uhum. E estudava e depois voltava, chegava em casa 2h30, 3 horas da tarde. Era a nossa rotina para estudar. E quando chovia, a gente ia até o Alto da Serra a pé, de madrugada, aí a gente tinha que levantar 2h30 da manhã. Meu Deus do céu. Eu, meus primos, tinha mais vizinhos lá. E a gente andava uns 2 quilômetros, mais ou menos, a pé, porque a Kombi não descia lá embaixo onde a gente morava. 36 quilômetros de é longe demais. É demais. E tem aluno que estuda no ginásio que anda também essa mesma distância, bem despraiado. Sim. Eu conheço alguns. É muita coisa. Mas não chega a ser pior do que a época que a gente estudava na zona rural e morava longe da escola. No caso, a minha mãe era professora, foi minha professora, e a gente chegou a andar 6 quilômetros para ir e 6 para voltar numa determinada época. Você já imaginou que sacrifício? E ela dava aula à tarde. Então, meio-dia, naquele sol de rachar, a gente andando naquele asfalto. Era demais, o sacrifício era muito grande. Mas sempre tem uma história de sacrifício ainda maior. É muito difícil, né? Eu falo que tem um lado bom e tem um lado difícil da gente ser criada na zona rural. Eu tenho muitas lembranças boas, né? Da época da roça, muitas coisas boas que eu vivi. E hoje em dia eu ainda, apesar de morar na cidade, né? Mas como meus pais moram no sítio, eu procuro proporcionar muito disso para os meus filhos. Uhum. Né? Vão lá pro sítio dos meus pais, inclusive minha filha tá para lá, e brincam no barro mesmo, e vão pro córrego pescar, e vão pro curral tirar leite, vão mexer com gado junto com meu pai, né? Que é um pouco do que eu vivi. Eu prezo muito para que eles vivam isso ainda, porque a gente vê uma geração tão no celular, né? Tão alienada com a tecnologia, vamos dizer assim. Uhum. Então eu prezo muito por isso. Eu tive uma infância muito boa, graças a Deus, com as dificuldades da época, né? Porque eu fui criada numa família muito simples. Uhum. Eu tenho umas lembranças boas, até esses dias eu estava falando com meu pai. A gente plantava arroz na vargem lá, né? E a minha felicidade era a época da colheita do arroz, porque eles iam batendo o arroz e iam fazendo aqueles montes de palha, né? Chegava da escola, pulava em cima. Pulava. Aí meu pai saía de lá tudo se coçando, né? Também tudo coçando. Isso também foi a minha infância. Muito bom. E meu pai levava leite longe, aí na época colocava cangalha nos animais, né? E eu ia na garupa. Onde meu pai ia, eu ia junto. Minha mãe ainda costuma brincar comigo até hoje. Ela fala assim que eu nasci errado, que eu tinha que ter nascido menino. Porque eu acompanhava muito meu pai. É o que eu gostava de fazer, né? De mexer com gado, de ir pro curral, de tirar leite. Era o que eu gostava. Não gostava muito de mexer com casa, com arrumar casa, com essas coisas, não. Gostava mais de serviço lá de fora, mais pesado. Plantava milho, arava terra com boi, ajudava. Que coisa, nós estamos falando de não muito tempo assim atrás, né? Não. Eu tô com 37 anos, né? Então, que coisa interessante. E hoje em dia realmente veio a modernidade. Aqui ainda nós conseguimos preservar essa possibilidade. Por exemplo, férias, vai pra fazenda. Que nem meu filho agora foi pra fazenda. Ele chega em época de férias, inclusive tá numa fazenda lá em Andrelândia. Lá no... Que legal. Vocês conhecem como Ribeirão das Vacas. Vocês já sabem onde é. Sim. Então, ele chega a época de férias, ele vai pra lá. Fica lá e isso é bom demais. não lembra do pai, não lembra da mãe. Esquece o celular. Esquece tudo. Computador. E fica lá e gosta e brinca. Quando ele voltou nas férias do meio do ano, eu aprendi a dirigir a carroça. Falando pra gente. São experiências incríveis que a gente pode proporcionar para os nossos filhos hoje, né? Porque isso se perdeu boa parte, né? E eu acho que no futuro não tão distante, poucas crianças vão ter a oportunidade de viver isso com os nossos filhos. Que a gente eu acho que não, Mislene. Eu tenho uma visão contrária do que você está falando. Porque eu acho que a gente já passou do limite de êxodo rural.
ou seja, de sair do ambiente rural e ir Você acha que vai para... começar ao contrário Eu acho agora? que chegou no limite. Eu acho que se todo mundo for para a zona urbana, vai morrer de fome. Se bem que pensando bem é verdade. Eu Porque acho o que chegou no acontece? limite. Quando às vezes eu vou para a linha de leite, eu tenho observado muito novas construções na zona rural. Então Sim. acho que as pessoas estão voltando. Isso é mesmo. E as casas hoje são muito boas. Eu não sei se você conhece a Cachoeira das Marias, né? Sim. Cachoeira das Marias é impressionante. Eu não sei como era antigamente, 30 anos. Mas hoje é impressionante. Não tem uma casa ruim, uma casa que você fala, uma casa simples. Não, todas as casas são muito boas, confortáveis, bem feitas, entendeu? A maioria. Então as pessoas que estão na zona rural, em sua maioria, estão muito bem. Muito melhor do que pessoas que vivem em cidade grande, em periferia. Na minha época, a gente não era muito mais Era difícil. diferente, a gente não era tinha diferente. luz elétrica, né? Não tinha todo Sim. o conforto que tem hoje. A gente usava lamparina. Também usava lamparina. Depois passamos pro botijãozinho, né, com lampião Sim. a gás. Que coisa. E depois já lá no meu avô a gente tem um moinho, que é onde moe o milho, né, para fazer o fubá, e lá tinha um sistema que gerava a energia para casa, o dínamo. O dínamo. Isso. Só que assim, era mesmo só para as luzes da casa, não conseguia colocar geladeira, né? Televisão a gente tinha, mas era bateria. Aí você queria acompanhar o final da novela, a bateria acabava, tinha que mandar para a cidade para carregar. Que coisa. Mas eu te falo, lá também no sítio nosso, lá do meu avô, na roça, chegou a colocar o dínamo, e eu te falo, era melhor que a CEMIG. Era bom Só mesmo. que pra gente controlar qualquer coisa é melhor que a CEMIG. Então. Mas pra gente controlar a tensão. CEMIG, manda um beijo pra CEMIG. Acabou de fazer o comercial da CEMIG, a gente falando isso. Mas não sei se você lembra, tinha uma caixa assim com um monte de lâmpada, aí e tinha um ponteiro marcando. Aí tava lá, 180, não pode ligar as coisas com 180, que queima, né? Ah, tá. Aí você encaixava uma lâmpada, aí ia baixando, até chegar 127, beleza. Aí ligava a televisão, quando ligava a televisão, ele dava aquela descida pra 105, aí você começava a desenroscar as lâmpadas, tudo assim. Era Nossa. mesmo. É verdade. Lembra disso, né? Toda bem uma assim. engenharia. Era bem assim. Tudo feito na mão, a gente controlava a tensão com isso. Ó, chegou um áudio aqui, alguém mandou um áudio pra gente, vamos ouvir. Fica com esse gol, Klaus. O Zé do Prado. Uma boa noite. Boa noite. Ixi, que é isso? Não entendi nada, né? Deixa pra lá, acho que não era. Não, acho que devia ter vindo do outro programa. Mas Deve ser. só aproveitar o ensejo aqui e reforçar aqui o nosso WhatsApp para quem quiser participar, DDD 35 99970 0955. A gente está recebendo aqui a vereadora Mislene Campos de Andrelândia, contando um pouco sobre a sua história, que viveu aí na zona rural até os 15 anos. E o Geraldo também compartilhando das experiências tudo que ela tá contando na aqui, época eu do também, lampião né? de gás. Eu Teve a lembro da lamparina. bateria. No dia seguinte. E durava quanto essa bateria? 1 hora? Não, durava mais um pouquinho, porque o que a gente fazia, né? Meu pai com a minha mãe falava assim, ó, deu intervalo, desliga. Aí a gente calculava mais ou menos quanto tempo de intervalo. Já começou o segundo capítulo da novela. Aí ia lá e ligava. Não, e quando eu queria assistir Sessão da Tarde, aí minha mãe já chegava, já olha, porque eu ainda sou daquela época que só de pai e mãe dar uma olhada, você já sabia, né? Minha mãe chegava, dava uma olhadinha assim, já corria e já desligava. Porque depois não dá pra eu ver a novela, menina. Mas durava aí 1 semana, 2, às vezes, se economizasse bastante, né? Sei. Como era só pra televisão a bateria. E assistia pouco, um programa, era pouco, né? você por tinha que dia. escolher, né? O que você assistia. E aí tinha que levar, tirava a bateria, levava pra A cidade, gente mandava carregava. no caminhão de leite, né? Porque a gente não tinha carro. Tá. Sei. Então, até pra vir pra cidade mesmo, a gente vinha só em dia de pagamento de leite. Que meu pai é sitiante, né? E a gente vinha em cima das latas do caminhão, voltava de madrugada, época de frio, em cima das latas. Minha mãe até carregava cobertor, porque a gente pequena, né? Pra gente enrolar em cima das latas de leite. Carroceria de caminhão. Eu também, muito. Você também, Geraldo? Demais, demais. Eu sou da época do caminhão do Zé Raimundo, o pai do Nicolau, né? Eu era do Sojuca, na época eu chupava bico, aí eu chorava porque quando a minha mãe conseguia reservar a cabine, aí eu entrava na cabine do caminhão assim, ele já puxava o bico da minha boca e mexia comigo. Uma mulher tão bonita chupando o bico, e tirava o bico, daí ficava me zoando o tempo todo. Nossa. Assim. Ele mexe comigo até hoje, ele me vê lá em Andrelândia, ele fala, e o bico? Parei. Ai. Que coisa, gente. Eu não vou nem falar. O caminhão de leite foi porque substituído pelo caminhão que você dirige hoje, né? Que é um dos assuntos que a gente vai falar aqui mais pra frente.
Sim, é verdade. Das profissões da Mislene, né? Nossa, vocês fizeram uma lista das profissões da Mislene aqui, que pelo amor de Deus, quem que fez isso aqui? Você, né? Eu não. Vereadora, empresária do ramo de beleza, caminhoneira, cambista de ingresso e agiota. Ai, olha Não, só. isso não tá escrito não, hein, gente? Ó, essa é brincadeira, hein, YouTube? É brincadeira. Isso é brincadeira. Olha lá, ó, É brincadeira o editor do bravo lá Geraldo. já. Não tá ao vivo mesmo? Tá, mas aí você foi... Bom, então você trabalhava na roça, vivia, estudava lá no grupo escolar da roça mesmo. Sim. E com 15 anos você mudou pra cidade. Eu me formei, né, do terceiro ano na época. Uhum. E eu tenho uma madrinha que mora em São José dos Campos. E aí ela falou com a minha mãe, né? Falou, se a Mislene quiser ir pra lá pra morar comigo, pra estudar e trabalhar. Uhum. Aí eu fui pra São José dos Campos. E com 15 anos, aí eu fui trabalhar de empregada doméstica, né, em casa de família lá. Trabalhava numa casa de um casal de japoneses com acho que 6 filhos, uma casa enorme. Né, simples, morava na roça, então até a minha então patroa da época que me ensinou. Eu nunca tinha visto uma máquina de lavar roupa, máquina de secar roupa, né, acostumada a lavar roupa no tanque lá na roça. E aprendi muito com ela. Trabalhei em casa de família um bom tempo lá em São José dos Campos, depois voltei para Andrelândia. Poxa, que guerreira mesmo, hein, Mislene? Poxa, parabéns. A história os ouvintes aí, né? Tem bastante gente que ainda vive em situação similar à sua, né? Tem a audiência na zona rural é enorme. Sim. Mas com aquele detalhe, hoje não tem mais, ou melhor, hoje tem aquele conforto. Hoje já tem energia elétrica, né? Elétrica, é ruim, 100%. é da CEMIG? Sim, ruim, mas tem. Mas tem. É que a gente fez você viu os primeiros programas que a gente fez? Sim. Até a Francine veio. A Francine veio aqui ajudar. Costuma ficar uns 2, 3 dias sem luz na roça? Tem. Mas tem energia. E é engraçado, Mislene, que eles faziam, aqui na rádio ainda faz propaganda da CEMIG, fazia propaganda da CEMIG, só que a energia acabava na hora que tava fazendo propaganda da CEMIG. A CEMIG pegava e meu Deus do céu, que bagunça. Não, e o Aí povo zoava com a gente por causa o slogan era CEMIG, a melhor energia do Brasil. Aí o pessoal brincava, mas como que a CEMIG tem coragem de fazer propaganda, fazer essa propaganda? Falando em CEMIG, não querendo mudar de assunto, desvirtuar completamente, o governador de Minas Gerais vai em Andrelândia amanhã, não vai? Vai sim, às 16 horas da tarde. Será que ele vai vir pra essa rua cheia de buraco, essa estrada cheia de buraco aí? Acho que vem. Tomara que sim, né? Aí ele vai ver. Ele vai estar lá? Apesar de que já faz uns 40 anos que isso aí é ruim desse jeito, mas tá na hora, hein? Parece que é só uma visita, né, Geraldo? Não sei eu acho ainda. que ele vai fazer algum discurso lá. Não, deve fazer porque montou já o palco lá de fora da igreja, tá arrumadinho lá. Deve fazer algum discurso, alguma coisa. Mas, deve fazer sim. Não sei se veio especificamente pra alguma coisa, né? Bom de oratória ele é. Eu tô lá, tô presente. Vamos acompanhar o que o governador de Minas tem para falar pra gente aí. O último governador de Minas que nós vimos em Andrelândia foi o Anastasia. Eu tava lá, inclusive, nesse dia. Nesse dia? Tava. Eu fui lá. Faz tempo. Faz tempo. Faz bastante tempo. Anastasia. Faz bastante tempo. Voltando pra vida pessoal da Mislene. Mislene, tem 2 perguntas aqui pra você, que o pessoal da rádio fez aqui, ó. O que te deixou mais feliz na vida? Vale qualquer coisa. O nascimento dos meus filhos. Nascimento dos filhos. Muito bem. E o que te fez mais triste? São algumas perdas, né, que marcaram a minha vida. A primeira foi do meu avô, que é o pai do meu pai. A segunda também, o pai da minha mãe. O pessoal fala muito de vó, mas eu era muito apegada com os meus avós, né? E a terceira foi, né, bem recente, que foi final do ano passado, que foi meu primo, né, o Renan. Sim. Apesar da partida, não é uma pessoa assim muito presente com a gente. É um primo que foi criado como se fosse um irmão. Ele faz muita falta, é uma pessoa maravilhosa. Faleceu muito novo, né? Um câncer extremamente agressivo e foram essas perdas. Essas perdas, né? Entendo. E nessa vida guerreira sua que você está narrando desde a infância, com ganhos, né, os filhos e perdas, né? Exatamente o contrário, né, daquilo que você ganhou foram vidas e que te entristece foram vidas que você perdeu. Aí a gente pergunta também, né, qual é o motivo pelo qual
você decidiu entrar na vida política? Não, mas pera. Antes de chegar aí nesse ponto, que é o primeiro mandato, ela tem que contar mais a história. Ela foi para São José dos Campos trabalhar, aí volta. Não, a gente ainda vai pro caminhão ainda. Ficou quantos anos lá em São José dos Campos? Eu acho que foram quase 2 anos. 2 anos. Aí voltei, morei um tempo na roça. Mas voltou com alguma proposta, alguma coisa? Não, porque eu quero voltar difícil ficar longe de casa, da família, né? Longe da família. Aí acabei voltando. São José dos Campos? Aí voltei pro sítio lá. Aí ajudava o meu pai, só que eu não estava estudando, porque na época era difícil a Kombi trazer aluno pro ginásio, porque eu estaria estudando no ginásio na época. E aí eu quis vir para a cidade. Aí me mudei para a cidade, vim para cá. Morei com uma tia minha e depois eu fui morar sozinha, né? E aí trabalhei em padaria, trabalhei no supermercado, na Coopergol. Trabalhei na Coopergol, trabalhei em loja de calçados. Bastante coisa, né? Tive assim várias experiências de trabalho, graças a Deus. E aí nesse ponto que conhece o marido, como é que foi? Eu já conhecia, né? Já conhecia? Ele é de Andrelândia mesmo? A gente estudou junto, né? Apesar da diferença de idade, mas nós estudamos juntos. E aí eu já conhecia ele. Entendi. E aí, Geraldo? Pois é. Isso levou você... por exemplo, você teve... Essa eu não sabia, né? Você esteve em cidade grande, assim como eu também. Só que eu ralei demais. Foi só aprendizado. Em cidade grande, o mais tem aprendizado. De desafios, de ver que existem muitas alternativas, né? Essas coisas. Mas a vida de cidade grande é algo que eu não quero pra mim. Você também pensa dessa maneira? Penso, exatamente. É uma vida que eu não quero pra mim também. Realmente é muito complicada, é uma vida... Tudo é muito caro. É isso que eu já ia falar. Às vezes as pessoas têm uma ilusão muito grande com cidade grande, principalmente os nossos jovens, né? Ela tem mais oportunidades? Sim. Só que assim... O seu gasto é muito maior, né? Hoje em dia a gente vê um perigo muito grande nas cidades maiores, né? A violência, infelizmente, tem aumentado muito. Então, não sei até que ponto, né? Seria interessante. Acho que muito assim, é necessário para estudar. Infelizmente, a nossa região, acho que principalmente a nossa cidade, deixa muito a desejar no quesito educação para os nossos jovens, né? Então... Eu vejo a educação da nossa região boa no começo, né? Primário, nas escolas, na né? Infância, seja assim. na primeira infância ali, as escolas municipais, assim, é até difícil de você conseguir criticar, porque se você fizer uma comparação com cidades maiores, em cidades maiores o ensino primário é horrível, né? Aí obriga os pais a ter que pagar a escola particular. Minha tia mesmo pagou a escola particular pro meu filho, era mais de R$1.000 desde criança, entendeu? Então isso vai pesando muito no orçamento. Você vê, eu tô com 37 anos, eu ainda tenho um sonho de fazer faculdade, eu não fiz. Sim. Né? Eu não tenho ensino superior. Mas você já pensou em que carreira você... Que carreira no que área, né? Eu quero fazer direito. Quer fazer direito? Quero. Muito bom. Eu jamais faria direito. Por que, Geraldo? Eu acho que eu não tenho capacidade de lidar com tantas coisas, ainda mais lidar numa área tão instável que é a justiça. Eu não tenho estômago para isso. O que acontece? Eu já pensei em fazer gestão pública e pensei também em fazer direito. Sim. São as duas assim que estão no meu ramo. No meu caso, eu sinto muita necessidade de entender mais e de conhecer mais do direito, e por isso eu pensei na faculdade, porque a gente trabalha muito com leis, sabe? E a responsabilidade é muito grande, né? Então eu queria entender melhor, queria estar mais dentro desse mundo, até para poder prestar um trabalho melhor, né? Sim. Hoje eu estava conversando com um colega falando sobre esse assunto, que eu acho que não vai acontecer, mas deveria ter um requisito para a pessoa se tornar um vereador. Tô falando de vereador, quanto mais um deputado estadual, porque você vai ser o legislador municipal. Sim. Tem gente que não tem a mínima condição. É claro, mas ele é eleito, ganhou votos, eu sei, mas a pessoa tinha que ter um mínimo requisito. Aí eu pensei, então no mínimo um segundo grau, no mínimo de repente depois do segundo grau a pessoa, um curso, que fosse um curso público, alguma coisa, uns 2 anos, 1 ano, do que é uma gestão pública, do que é uma legislação, o que engloba a legislação municipal, estadual,
pelo menos para a pessoa se habilitar, ou seja, eu quero fazer o curso, eu quero disputar o pleito para ser vereador na cidade. Então você vai ter que fazer esse curso aqui, no mínimo. Porque ali a pessoa já fala, não, quer saber, eu não quero entrar. Exatamente, mas o que eu acho que não é dessa maneira, principalmente a questão de vereador, porque vereador não é cobrado no trabalho de vereança. A maioria dos eleitores cobra dele outros tipos de coisa. Infelizmente. Infelizmente. Então não há necessidade. Não vê necessidade dele. Não tem a necessidade. Esse conhecimento. Porque o médico, ele estuda medicina para trabalhar de médico. Sim. O vereador ia estudar a área dele, né, de legislação e tudo mais, mas para trabalhar talvez com outras atividades. Porque o eleitor exige que ele faça outras atividades. E não está nem aí com o que ele realmente tem que fazer. Então, a gente vê que há uma diminuição do cargo. Porque o cargo é importantíssimo. Super importante. E existem, né, depois que a gente já está eleito, existem na Câmara vários cursos que a gente pode fazer. Pode fazer. Só que ainda existe uma pressão muito grande, porque fala assim, mas você vai para Belo Horizonte, você vai para Juiz de Fora fazer o curso da Câmara, porque vem verbas para isso. Específica para isso, né? Específicas para esses cursos. Então ainda tem pessoas que pensam assim, nossa, mas vão falar que você está viajando com o dinheiro da Câmara. Mas não é viajando com o dinheiro da Câmara, a gente está se especializando porque igual, como você mesmo disse, é um trabalho muito sério. Muito sério. Né? É algo muito sério que a gente de vota muita ali. Responsabilidade. Né? Trabalha com muitas vidas, com muitas pessoas. Então, assim, eu levo muito a sério. Eu já tive umas 3 crises, o Geraldo presenciou, de ansiedade durante as sessões, porque realmente a responsabilidade é muito grande, sabe? Eu levo muito a sério isso. A gente não queria entrar na política, mas... não tem como. Não, a gente vai. Ainda falta falar da profissão de caminhoneiro aí. Mas... Não tem jeito, né? Falar com a vereadora Misreira, falar de vereança, de política. Sim. Até hoje eu fiz um curso pela Câmara, mas ano que vem eu quero fazer mais. Tem alguns temas bastante interessantes, inclusive nesse que eu fiz em Juiz de Fora, eu aprendi muito, muito mesmo. E eu quero fazer outros ano que vem, porque eu acho que ensina muito, ajuda muito. E a gente ainda encontra uma resistência muito grande, até dos próprios vereadores, em participarem dos cursos. Desses cursos. Sim. Não é todo vereador que quer participar, porque é chato. Às vezes a pessoa fala que você está viajando, está passeando, mas não é. Você passa o dia todinho dentro de uma sala de aula, igual uma sala de aula normal, fechada. Aprendendo, sabe? Você anota tudo, você tem a apostila, você tem a professora ali, né? Passando para você o conhecimento, e aí você tira as dúvidas, tem os intervalos para almoço e tudo, mas é assim, das 8 às 18, com 1 hora de almoço, de intervalo, né? Mas é estudando mesmo, são cursos muito sérios, né? E eu quero fazer mais, com certeza. Até o nosso amigo ouvinte de Andriana, o Diogo, mandou aqui, boa noite. Para presidente seria fundamental, eu creio que é a formação. Bom, aí eu também concordo, e no mínimo... Eu vejo basicamente o seguinte, na minha opinião. Vai disputar um cargo legislativo? Direito. Ainda que não fosse a faculdade, mas um bom curso. Sim. Vai disputar um cargo executivo? Administração. Sim. Ué, se eu saio daqui agora, eu vou lá na empresa tal, em qualquer lugar do Brasil, eu quero a vaga aí, do que você quer? Eu quero ser o presidente da empresa. Mas você tem currículo? Não, eu era locutor de uma rádio lá no sul de Minas, mas eu tenho vontade, tenho desejo. Sim. Me deem uma oportunidade. E assim, eu não sei se essa vai ser uma das perguntas, mas atropelando um pouquinho o tema. Fica à vontade, aqui o nosso bate-papo é livre. É livre. Uma coisa que ainda me entristece muito na política, que eu vejo que tem mudado um pouco, mas eu acho que precisa mudar mais, é a mentalidade de nós, eleitores. Eu acho que as pessoas precisam começar a votar diferente, principalmente para o cargo de vereador. Muitas pessoas ainda votam, fulano fez isso para mim, me ajudou na construção da minha conta casa, de luz. Pagou minha conta de luz, fulano me dá carona, fulano conseguiu isso para minha filha, conseguiu aquilo. Favores, né? Favores. E não é por aí, eu acho que não é por aí que a gente tem que votar, sabe? Isso são coisas que qualquer pessoa que tenha um bom coração e que queira ajudar, que veja a necessidade, pode fazer. Para um legislador, precisa de muito mais. A gente precisa de pessoas com responsabilidade, sabe? Pessoas com senso, pessoas que queiram trabalhar e fazer de verdade. A gente precisa mais disso, né? E outra coisa, ter muita consciência
da fiscalização, porque a Câmara é um órgão fiscalizador, né? E da independência. Sim. Da Câmara e da Prefeitura. Eu tô para te falar assim, não sei, o Geraldo, eu acredito que vai concordar comigo, a Câmara de Vereadores é muito mais importante do que o prefeito da cidade. Sim. Ela tem muito mais poder, se você for olhar, do que o prefeito da cidade. Sim. E as pessoas não conseguem ver isso, a importância disso. Até sabe? Pela quantidade de vereadores, claro. né? A Câmara de Vereadores, ela só não tem mais poder do que o povo. Sim, porque é o seguinte, a Câmara de Vereadores, ela pode tanto ajudar muito um prefeito, como ela pode destruir a gestão de um prefeito. Como já aconteceu em Andrelândia não faz muito tempo. É onde a gente precisa, entendeu? De pessoas sérias. Aí, se o eleitor consegue enxergar o posicionamento do vereador, se é um posicionamento de politicagem ou se é um posicionamento de resultado, né? Ou de fiscalização, se o vereador se o eleitor conseguir enxergar isso, as coisas começam a mudar. Lá em Andrelândia, os vereadores, né, até façam uma propaganda da Francine, porque ela teve à frente, né, dessa iniciativa da criação de uma escola legislativa lá, que vai ser logo no começo do ano, que esse assunto vai voltar. Mas isso já é um passo para que os jovens já comecem a se conscientizar. Sim. Porque os mais velhos têm muito mais dificuldade de assimilar mudanças, né, de comportamento, quebra de paradigma, essas coisas. Agora, se você levar os jovens lá para dentro, eles vão começar a entender como que a máquina funciona. E aí, quando eles forem votar, por exemplo, ou eles forem se candidatarem, eles vão ter condições, né, de partir pela via correta. Se eu quero ser um vereador, eu tenho que ter a capacidade para ocupar aquela função. Se eu quero votar em um vereador, eu tenho que verificar qual que tem ali um currículo, uma expertise para poder atuar naquela área. E não por favores pessoais. Exatamente. Né? Esse é o principal. E falar em favores, qual foi a coisa mais absurda que já te pediram? Nossa. Alguma coisa que você possa lembrar que seja engraçada, absurda. Tipo, não acredito que estão me pedindo isso. Uma vez, eu vou dar um exemplo. Como uma candidata vez, ou não, como vereadora já. Tá. Porque uma vez eu me lembro que eu tava numa viagem com um prefeito de uma cidade, eu vou dizer assim, e ele recebeu uma ligação. Aí não era nem na viagem, foi em algum lugar. Tá, lembrei. Aí ele recebeu, alô, então, desligou. Então, rapaz, que o fulano me pediu 30 conto pra tomar uma cerveja. Eu falei, meu... É desse jeito. Isso é verdade, isso é demais. Você não tem muito... O pior é que eu não consigo nem ficar espantado com isso. De tão porque é normal, né? É normal. Não, por no exemplo, seu caso, o que você já... Já aconteceu de eu ir num leilão aí, num lugar aí, né? Numa festa assim. Numa cidade aí. Aí a pessoa, eu vou ter inocência, tem que pagar uma pinga pra mim aqui. Mas essa aí acaba sendo até na brincadeira, né? O que é mais grave mesmo, eu notei que eu também já fui candidato, né? Só que eu não fui eleito, ela foi. Mas na vida de candidato ela teve essa experiência. No tempo de candidato me desanimava, era a pessoa tentando vender o voto. Sim. Mas na cara de pau, batendo na porta de casa, como se isso fosse legal. A vontade era chamar a polícia na hora. A pessoa chega lá, não, aqui ó, se você me der tanto, fulano me ofereceu tanto, o pior é que ele ainda entrega outro candidato que fez uma oferta. Você pode falar a quantidade de valor? Oi? Você pode falar o valor? R$50 pra cima os caras negociam voto. R$50? Mas eu te falo, a maior parte da corrupção nessa parte aí, ela não é ativa por parte do candidato. Não é o candidato que sai procurando, não. Das próprias pessoas. Vem do próprio eleitor que vai sair batendo na porta. Da própria população. E tem um detalhe, são cartinhas marcadas, toda eleição eles saem de novo. Sim. E as pessoas têm que ter consciência, gente, que são 4 anos de mandato, né? As pessoas têm que ter consciência do quanto aquilo vai influenciar na cidade. Você está falando, eu como candidata vivi isso também, de chegar pessoas e falar assim, eu tô morando fora, tem várias pessoas de Andrelândia lá na minha cidade, se você pagar a van pra gente vir, eu trago todo mundo e a gente vota. Sim. Gente, primeiro, quem garante que aquelas pessoas vão votar? E se ele te fez essa proposta, ele fez para outro candidato também. Então assim, eu não compactuo com isso, sabe? O que eu posso ajudar como vereadora, correr atrás, o que eu falo? Eu uso o serviço público.
Meu filho está esperando cirurgia, eu espero consulta do SUS. Porque eu tenho que usar, porque eu preciso saber se está funcionando, saber se está atendendo a população da forma que ela precisa, né? E eu acho que é isso, é a gente fiscalizando, é a gente trabalhando com seriedade, é a gente vendo se está funcionando bem, o que precisa melhorar, né? Tanto é que o Geraldo já conhece um pouco mais o meu trabalho. Eu não sou perfeita, eu aprendo todos os dias. Mas assim, eu tento trabalhar da seguinte forma. Eu sou oposição ao prefeito? Sim, sou. Mas eu levo meu trabalho muito a sério. Quando eu tenho que falar, que cobrar, tá ruim, tá errado, pode melhorar, eu falo. Mas eu não tenho problema nenhum em quando ele acerta. Parabéns, ficou bom, né? Ficou bem feito, tá certo, é isso aí, porque eu acho que é isso. Mas, quando tem que fiscalizar a coisa pública, é minha função, eu sou paga para isso, sabe? Vereador, né? Eu tô lá para isso, é a minha função, eu fui eleita para isso. Muito bem. Acho que tá o nosso horário. Tranquilo, tá tranquilo. Eu acho que a gente... Agora a gente pode... Agora que sou eu que não quero ir perguntar por que você entra nesse meio. Mas a gente pulou essa pergunta, mas nós vamos ter que fazer essa pergunta. Vamos ter por que você entrou nisso, como é que foi, né? Você veio para Andrelândia, voltou, trabalhou, casou, depois... Sim. E aí trabalhei em alguns lugares, né? Trabalhei na fábrica de pré-moldados, nunca pensei em mexer com política, nunca imaginei mexer, em entrar nesse mundo, entrar nesse tema. E aí, nas eleições passadas, né, o Paulo César, então meu cunhado, ele, na época, ele não queria vir de vereador e não queria vir de prefeito, ele não queria mexer com política na época. E aí ele falou assim, como ele é líder do partido já há muitos anos, trabalha muitos anos, acho que há mais de 20 anos, aí ele veio, porque se ele não viesse, não teria candidato no partido. E aí ele veio de candidato a vereador. Só que aí faltando pouco tempo, não sei se uns 15 dias. Eu sei assim que no último dia que ele podia trocar a candidatura, no último dia de prazo, aí, como não tinha nenhum candidato para disputar com o atual prefeito, ele falou, não, eu vou vir então, né? Para ele não vir sozinho, eu vou vir. E ele me ligou, falou, Mislene, você é uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu acho que você entra. Falei, tá. Entro, aí fui lá, dei meu nome, fiz, tanto é que eu quase não fiz campanha em Andrelândia mesmo, até hoje muita gente fala assim, nossa, você não passou lá em casa para pedir voto. Eu falo, gente, eu não consegui quase fazer campanha, fui em pouquíssimos lugares, porque eu não ia vir. Eu fiz a campanha, assim, claro que a gente fica meio esperançoso, já pensou, né, se eu ganhar e tudo, mas eu não imaginei, tanto é que eu acompanhei a apuração de prefeito, aí o Paulo César não ganhou e eu fui dormir. Quando veio, meu celular começa a vibrar, parabéns, mas como assim, gente? Aí você ganhou e tudo. Aí no outro dia eu liguei pra ele, desesperada de manhã, falei, eu ganhei agora, o que eu vou fazer? Eu não entendo nada de política, nunca mexi com isso, é um tema totalmente novo pra mim, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a ficar apavorada. E aí eu comecei a frequentar as reuniões da Câmara, né? Sim. Que ainda tinha algumas reuniões. E para ver como é que funcionava, e aí que eu fui estudar um pouco sobre o assunto, que eu fui buscar conhecimento sobre o que era ser um vereador, sobre como legislar, e aí fiz alguns cursinhos online rápidos, né, e fui procurando informação para desempenhar o meu trabalho, né, para tentar fazer de forma satisfatória, bem feita, e até hoje, assim, eu procuro fazer de forma que eu coloque meu travesseiro, coloco minha cabeça no travesseiro à noite para dormir com a minha consciência tranquila de que eu fiz, né, o melhor que eu estou fazendo, o melhor que eu posso. Um bom trabalho. E tá gostando? Um bom trabalho. Muito. Eu costumo falar que o bichinho da política é um bichinho assim que te pica e dificilmente você consegue sair. Tipo, a pessoa não quer entrar, mas depois que entra... Você sabe o que é, assim, mais satisfatório? A melhor coisa da política e do cargo que eu ocupo hoje é você ouvir assim, nossa, você votou bem aquele projeto, ou então, nossa, você ajudou, né, de alguma forma, igual a gente ajuda lá às vezes cobrando, fazendo isso, fazendo aquilo, e você ter a sensação de que você fez a diferença na vida das pessoas de uma forma boa, você fez a diferença para melhor, isso é muito bom, isso é muito satisfatório.
Isso é assim, é muito bom mesmo, você conseguir ajudar, você conseguir fazer a diferença e você conseguir mostrar para as pessoas que a política pode ser diferente, que a gente vive, infelizmente, num país onde a política está tão desacreditada, onde a gente vê tanta sujeira, tanta coisa, sabe, ruim. Então, o que me dá satisfação e me faz querer seguir em frente é isso, é poder fazer a diferença e poder mostrar que ainda tem jeito, né? Que a gente só precisa fazer as escolhas corretas e que ainda tem jeito, que ainda tem pessoas boas, que ainda tem jeito de fazer bem feito da forma que tem que ser. Deixa eu só deixar nosso WhatsApp aqui, quem estiver nos ouvindo com a vereadora, estamos recebendo hoje a vereadora Mislene de Andrelândia. Nosso WhatsApp é o DDD 35 999 70 0955 35 999 70 0955. Mande sua mensagem, mande sua pergunta, fique à vontade, que a gente já descobriu como foi que ela entrou para a política. Foi influenciada pelo PC, quando o PC desistiu de candidatar a vereador. E candidatou-se a prefeito, uma vez que não tinha ninguém para concorrer contra o outro candidato. Exatamente. Tá? Rapaz, e aí num caso desse um voto elege? Se Como tiver, é que não, funciona? mas se tiver menos, se ele tiver tem que ter um número mínimo, né? Se tiver 150% menos um, aí não é eleito, não. Ah. É uma coisa assim que tem alguma conta lá, não é assim, só um voto não. Se tiver uma rejeição braba lá, não é eleito. Não é eleito. Mesmo sozinho. E aí, tem que fazer outra eleição, aí abrir outro candidato. Não é assim, tiver um voto eleito, não. E isso andou mudando de um pleito pro outro. Eu não sei como é que vai ser esse ano, não sei como é que é. Mas isso acontece muito no município, né? Acho que Santana do Garambel foi um candidato só também, não foi? Foi só o Dr. Moura. E tem que ter esse número mínimo de eleitores. Por isso eu tô devendo uma visita para ele lá. E agora vamos falar um pouquinho, para variar um pouco, sem as piadas das profissões extras que eu coloquei aí na lista. Você é vereadora, você é mãe, que também é profissão, você é empresária do ramo. Eu nem tô lendo aqui, não sei porque eu tô lendo pra isso. Faz de conta que você tá lendo. Fazer de conta que tá lendo. É empresário do ramo de beleza e também você dirige caminhão numa linha de leite. Também sou dona de casa. E também é dona de casa. Quando eu disse mãe, eu englobei. Tudo. Agora, como é que você gerencia o seu horário? Mas eu quero isso na prática mesmo. Como é que você faz com seus horários durante a semana? Olha, não é fácil não. Tem dia que eu fico assim, não vou dar conta. Não é fácil. A linha de leite eu acho que é o que mais você tem compromisso. Todo dia você tá na linha do leite? Não, agora eu diminui muito, né? Eu quase não tenho ido mais, porque realmente o tempo fica difícil, né? Eu tenho um filho de 9 anos que estuda à tarde, então de manhã eu dou prioridade para estar em casa com ele, porque é tarefa para fazer, né? É almoço para fazer, casa para arrumar, enfim. Então eu deixo os afazeres assim da rua mais para tarde. A linha de leite é mais fim de semana, né, agora, mas assim, teve uma época que eu trabalhei, a gente ficou sem funcionário, né? E eu trabalhei direto, fazia linha para Santa Rita de Jacutinga, fazia aqui a linha da Bahia, linha Andrelândia. Que hora que começa o trabalho? Você fica com o caminhão na tua casa, na cidade, aí você acorda que horas? Então, quando eu fazia para Santa Rita de Jacutinga, eu levantava às 3 da manhã. Caramba. Aí pegava, né, descia para Santa Rita de Jacutinga e a gente ia recolhendo, né, eu ia recolhendo de fazenda em fazenda e trazia pro Laticínio Andrelândia, que é o IEMA. Você já pegava aquele caminhão que é tanque? O tanque, tanque. Aí vai, pega a mangueira no resfriador. Chega na fazenda, né, desliga o tanque, você vai, confere se o tanque tá ligado, desliga o tanque, e aí antes de desligar, você já confere a temperatura, porque você tem que anotar a temperatura do leite. Então, você olha a temperatura, anota, desliga o tanque, aí você vai, abre a tampa, tem a régua, você coloca lá a régua pra você medir o leite. Aí já vou no caminhão, já busco a mangueira, já desengato a mangueira, engato no tanque. Tem o lisarol também que a gente tem que fazer, né? Porque não pode trazer leite ácido. E aí puxa o leite pro caminhão. Liga a bomba, né? O caminhão tem uma bomba. Então é o caminhão que puxa aquele leite ele que tem tá uma dentro bomba. do tanque, tá? Isso. Tanque de expansão, né? Tem uma bomba. Poxa, mas aí tanque. você, num dia você saiu 3 horas, você vai passar mais de 10 fazendas. Passa. Essa linha de Santa Rita mesmo, a gente tinha 12 produtores dentro de Santa Rita. Depois tinha mais tinha mais 3 no asfalto vindo pra cá. Aí deixa em Andrelândia mesmo esse leite. Isso.
lá no Laticínio Ziema. No dia de chuva era uma delícia. Eu gostava. Sério? Sério. Eu prefiro a chuva do que a poeira. Tá brincando. Sério. E eu ficava feliz da vida. Teve dia de eu sair de casa 3 horas da manhã, chegar 10 horas da noite. Isso sem é divertido? almoço. Eu gostava, é bom. Eu gostava. Mas aí as outras profissões? Aí a segunda profissão, por exemplo, no salão de beleza. Gosto também. Mas aí eu digo, aí a chuva te prende lá na fazenda. Não dá pra fazer mas nesse dia. eu conciliava, né? Até hoje, assim, eu concilio os meus horários, as minhas clientes, né? Eu trabalho com limpeza de pele, depilação, maquiagem, né? Eu vou conciliando. Porque o salão... Não, já marca um sexta. serviço estético vai buscar o leite, já faz o serviço na produtora lá. Sim. Por que você não leva o kit de maquiagem? Ou lá, em loco. Mas Caramba. detalhe, eu saía pra fazer linha, mas o batom... Não, sempre. Não, ainda fica fazendo uns videozinhos colocando no TikTok ainda. Não sei se você já viu. Não vi. Bota umas musiquinhas de fundo e tal. E é engraçado, né? Que política, todo mundo mexe política, tem alguém que não gosta, né? Aí sempre tem um que passa no pé da rua, meu. Que a Mislene, cara. Não aguento ficar vendo aqueles vídeos dela no TikTok, andando em cima do caminhão, fazendo de conta que é caminhoneira. Olha os comentários. Mas tem muita gente que acha que, tipo, que aquilo é que só é pra fake. postar, não, fazer, eu sei, tem um sabe? monte de gente que acha de mentira, que ela vai Mas não de acompanhante. Esses caminhões, eles são traçados, assim, tipo... A gente já teve um traçado, né? Mas o Volvo, né, o VM220 que a gente tem agora, que dirige agora, não é traçado, não. A gente rapa barro na enxada mesmo. E aí você para, rapa o barro, passa o caminhão. Você ia sozinha? Ia sozinha. Esse dia mesmo que eu te falei que eu saí às 3 da manhã e cheguei às 10 da noite em casa, esse dia foi muito perrengue, foi muito difícil. Lá em Santa Rita tem muita nascente. E deu uma nascente dentro da estrada, numa tabatinga amarela. E a tabatinga, a gente sabe que ela é grudenta, né? E aí o que acontece? Passou 3 caminhões de leite na minha frente. Eu era a última a passar naquela estrada. E já tinha feito valeta onde estava esse barro. E aí, como se diz, a gente que é dono, né? Eu parei antes do caminhão e pensei. Falei, poxa, se eu passar rápido, eu não vou agarrar, mas eu vou quebrar a mola. E uma mola daquele caminhão é na faixa de R$1.300, R$1.400. Uma. Isso se eu quebrasse uma, né? Falei, o jeito é passar mais devagar. Eu sei que eu vou agarrar, tô ciente disso, mas eu não vou quebrar a mola. E assim eu fiz, e aí realmente agarrou. Realmente agarrou. E eu peguei a enxada, desci no xingo, não fico brava. Você só ouviu os bugios gritando lá embaixo no mato assim, porque era numa serra, né? E fui rapando barro. Aí você vai com a enxada, tira aquele barro mole, e eu levava garrafa de café. Aí peguei essa colinha, juntava areia assim na beira da estrada, mais pra cima no rego de enxurrada tinha areia. Aí pegava e ia enchendo essa colinha, aí onde eu tirava o barro mole, eu jogava a areia. Aí entrava no caminhão, puxava um pouquinho pra frente. Aí ele agarrava de novo, eu voltava, fazia o mesmo processo, né? Parava o caminhão, ia lá, rapava o barro mole, jogava mais areia e assim eu consegui sair. Mas eu fiquei 1h30 lá, mais ou menos, agarrada, rapando barro, sozinha. Que beleza, hein? Que beleza. Você já teve dia de descer a serra, assim, o caminhão atravessado, porque o barro, né, e o leite balança muito no tanque. Sim. Então ele tira muito a sua estabilidade. Lá em Santa Rita tem muita ribanceira. Esse dia foi muito engraçado, tinha uma doninha de idade de carona comigo. Aí eu parei no alto do morro pra fazer uma oração assim, porque eu tava com muito medo de descer, porque o tanque tava pro meio de leite, então balança muito. E assim, a dona Lourdes, até lembro o nome dela. Ela falou assim, minha filha, eu não vou descer com você aí, não. Mas é claro, imagina. Eu vou descer no avião. Pra orar que a descida é perigosa. Você já imaginou você de avião? O piloto desce, o piloto. Vamos orar todos aqui, porque orar. nós vamos pegar uma turbulência aí. Não sei se eu vou conseguir passar. Mas é claro, né? E aí ela desceu a pé, né? Ela desceu a pé. E eu falei, não, eu tenho que descer no caminhão. Daí eu reduzi o caminhão. Eu desci a pé também, junto com ela. Peraí, dona, vou contigo. Aí eu reduzi o caminhão, eu reduzi o caminhão, tem um botão de reduzida na marcha, eu reduzi o caminhão, botei primeira, falei, agora seja o que Deus quiser. E desci, não pode usar freio. Tinha hora que o caminhão atravessava mesmo a cabine para um lado, a carroceria para o outro, pro lado do barranco. Eu sei que quando eu cheguei lá embaixo, que eu consegui descer, eu parei, as minhas pernas tremiam tanto, eu tive que dar uma respirada, descer do caminhão para eu sentir as minhas pernas de novo. Essa é a hora de você orar.
Porque assim, não é fácil. E a não. senhorinha te esperando. E a dona Lourdes lá embaixo. Ela falou, aí ela entrou de novo pra chegar até na cidade. Meu Aí veio olhando de banda. Até Mas se aqui. você me perguntar hoje, assim, Mislene, de todas as profissões que você tem, qual você mais gosta e que você escolheria? Pra mim é o caminhão. Eu sou apaixonada. Pra mim é a melhor coisa do mundo. Que legal. Você É entrar muito no caminhão, emocionante, sabe? né? É bem emocionante. Se você for ver, é uma aventura. É. Já dá pra disputar aquele rally lá que tem os caminhão também, lá o Paris-Dakar, né? Tem caminhão, você já viu? Tem. Tem E caminhão eu naquela área. assim, eu tenho TDAH, né? Então, o que era o bom do caminhão pra mim? Porque as linhas de leite, cada dia você está num lugar. Uhum. Você não tem aquela rotina de todo dia você vai naquela fazenda. Não, você tá numa fazenda hoje, né? Numa rota hoje, amanhã você tá em outra rota. Então, isso pra mim me ajuda muito. Sim. Eu tenho muita dificuldade com rotinas por conta do TDAH. O Diogo falou aqui que tem que fazer o test drive aqui na Chapada das Perdizes, porque aqui... Aí você judiou, ele Diogo. falou assim, aqui é só tatu de chuteira. E olha lá, né? Tive aí semana passada de moto e já foi tenso. Ah, o Diogo. Diogo. Eu sei quem que é, meu vizinho. Então, meu vizinho é amigo de infância. Diogo. Um abraço pro aí, Diogo. né? Ele ficou acampado lá em cima, rapaz. Eu fico imaginando o relâmpago, né? O medo que eu tenho de relâmpago, imagina você ser o ponto mais alto da montanha. Não, era o Diogo. você falou do relâmpago, você lembra, né? Do Ê, Menduri velho, lembra? Lembro, o relâmpago, mas aconteceu comigo também. Aconteceu com você? Ontem. Mas o meu não foi tão grave igual aquele, não. Ah. Agora o Diogão, esse monte de tempestade, ele lá em cima daqueles platô, lá acampado. Aí Oh. amanhece o dia, olha o sol nascendo, dá aquela filmadinha. É muito corajoso, viu? Tá doido. Só eu tá não tenho tudo de coragem de dormir chuteira. naquela altura lá, com esse tempo ruim, não. Na barraca, será? Em barraca, né? Barraca. Ele leva um monte de engradado, não de mais de bebida, não. Não sei que ele arruma um monte de mesinha assim, mas como que ele transporta aquilo na moto? Depois ele conta pra gente. Podia trazer ele aqui, né? É mesmo, Diogo. Vamos trazer você aqui, rapaz. Pronto, Você já contar ia. essas aventuras Resolvido. suas aí, ó. Pronto, aí, tá convidado Pronto. já o Diogo, tá convidado também o... Ah, ele mandou foto aqui. Ó, Tá pronto. convidado também o rapaz lá... Aquele fazendeiro de Andrelândia, do dia que a gente conversou com o Lucas Muniz, que ele tem uma... Ele até convidou a gente, ó, mandou a foto da barra. Aê, olha lá. Ah, que legal. Deve ser Demais. muito bom acampar. Então, Eu tenho vontade de acampar lá em Ibitipoca. Eu nunca fui É em perto Bitpoca. lá do sítio dos meus pais, né? Eu tenho vontade de acampar lá. Deve ser muito Não, bom. eu tenho coragem de acampar só na Noélio. Porque lá no Hélio- lá no Hélio, Apiário. é o Hélio, não é o Hélio do Lá tem uma Apiário? Eu acho que é o estrutura Hélio mesmo. maravilhosa Então, a também. gente até ficou O Hélio tem Lá no uma Apiário. estrutura lá muito boa, porque Tem. sabe o que é? Igual o Diogo tá fazendo aí. É uma aventura até um pouco arriscada. Porque, o vizinho mais próximo de lá tá uns 30 quilômetros de distância. Num Agora lugar... lá no Hélio, né? Não. No Apiário é bom que tem toda a estrutura. No Hélio, tem banheiro, tem tudo, banho, tem tudo é. lá. E era o Hélio que eu queria lembrar, que também tá Era o Hélio. convidado pra vir aqui, pra gente bater um papo. Tá Então, convidado, o Hélio deve estar escutando. Ah, com certeza. Já pode Eu entrar tive em com ele contato hoje com a em gente Andrelândia, para foi poder que eu marcar vi. para ele contar as coisas lá. Porque o Hélio é um exemplo de empreendedorismo ali muito grande. Com certeza. Né? Pioneiro ali naquela região. Demais, né? demais. A gente precisa muito aprender com ele. você já chegou a Espetacular. fazer trilha, essas trilhas de carro ou de moto, essas coisas não? Pilota moto Não, também? mas eu sou moto também. Gosto de moto, piloto moto também. Mas eu sou doida pra aprender a fazer trilha, ainda chego lá ainda. Então. Eu já fiz trilha de Já moto fez? com o Diogo, inclusive. Ah, que legal. Eu já fiz bastante, mas não essas maluquices de Eu gosto muito dormir. desses esportes. O Hélio até falou de pista lá, né? Que estão. O pessoal tá, como é que fala? Fazendo uns voos lá, né? Ah, Eu sou sim. doida pra fazer. Eu Não, gosto não, esse muito aí eu dessas também não. adrenalinas, Voar, tô sabe? fora. Gosto muito, é muito bom. Eu, hein? E trilha deve voar ser também eu não maravilhoso sei. fazer Eu trilha. queria voar de helicóptero, assim, passeio, mas nada de muita aventura. Não, nada de... Tinha uns voos. Já- Teve já uma época que teve um voo helicóptero. panorâmico lá em Andrelândia, não teve? Teve. Você lembra? De helicóptero, a pessoa Sim. podia. Tá, mas aí você foi seguindo nessa, 3 da manhã, pegava lá. Mas por pura paixão mesmo, de gostar desse serviço. De início, né? Foi por necessidade. Eu gostava, Tá. mas foi necessário fazer isso porque na época a gente tinha uma carreta e um caminhão que transportava carvão também, né? E aí o Lidier tinha que ir, né, para São Paulo no caminhão de carvão e a gente estava com dificuldade, não tinha quem fizesse a linha aqui. Falei, não, eu assumo a linha. E aí eu assumi as linhas de leite aqui. Ficou eu num caminhão e eu não lembro quem que era o outro motorista no outro. Na época a gente tinha 2 caminhões. E os 2 de carvão. E aí ficou o outro motorista no outro.
E aí, pela necessidade, aí tomou gosto e agora só de vez em quando. Agora mais é fim de semana. Mais um final de semana. Mas Agora assim, virou diversão. no início o pessoal se assustava muito, sabe? O primeiro dia que eu cheguei na fazenda, o pessoal ficou... Como assim, né? Aí eu lembro que o senhorzinho ficou olhando pro caminhão assim pra ver se ia descer outra pessoa. Porque acho que ele não acreditou que era eu que tava dirigindo, que era eu que tava no caminhão, né? E aí ele falou assim pra mim, não, deixa que eu carrego a mangueira pra senhora. Eu falei, não, fica tranquilo, pode deixar, eu eu não tô acredito que acostumada. você trabalha nem na loja de material de construção. Então, Vai acreditar que você dirige caminhão. Gente, eu trabalhei naquela pré-moldados que hoje é do Lucas, né? A laje do Cicobi lá em Piedade foi toda eu que medi a laje que subia lá no meio dos andames. Nossa. Eu que fui medir laje lá. Eu que media. Quando ela trabalhava lá na Hidrolândia, Coppergol, tinha um cliente que ia lá, aí ela chegava, pois não. Aí o cliente, não, eu quero falar com os meninos. Quero falar com os meninos. Ainda é bem desafiador a gente ser mulher, vamos dizer assim, no meio de trabalho tão masculino, né? Não é fácil. Mas é errado. assim que luta pela igualdade. Agora uma pergunta. Lutar pela igualdade deixando... não vou falar essa bobeira. Não, peraí, depois você pergunta, mas lá, eu não conheço. Tem mulher tratorista lá? Em por Adelândia? exemplo? Eu não conheço também, não sei se tem. Lá a gente tem a Suzy que dirige ônibus, né? Me parece que ela dirige ônibus. A Suzy do... Não, motorista de ônibus tem uma outra moça lá também, que eu já vi dirigindo ônibus na cidade lá. Se tiver alguém aí que tá nos ouvindo que é ou que conhece alguma tratorista mulher, manda mensagem aqui, porque é uma profissão extremamente importante no agro e que remunera bem pra caramba, hein, Geraldo? Você falou de trator, lembrei. Tem a esposa do Daniel Ronsen. Ele me parece que ele trabalha com plantações em São Vicente de Minas. Ele que comprou o nosso caminhão traçado. Eu esqueci o nome dela agora, eu sou muito ruim de nome. Ela dirige trator e me parece que ela dirige também as colheitadeiras da fazenda deles. Sim. Lá. Eu esqueci o nome dela agora. Porque é um trabalho não lembro se era que Flávia. é uma profissão muito legal e remunera bem. Remunera bem pra caramba. Alô, mulheres, tratorista, né? Quem consegue entrar, de agricultura, que é difícil entrar, porque o investimento inicial é muito alto, né? Você pega uma terra aí, até você tratar essa terra, né? É R$500 mil no mínimo para você começar a trabalhar nessa área e verdade. com risco de não dar certo, apesar das garantias que existe dos bancos, né? O seguro e tal, mas é uma área que você entra primeiro, você precisa de uma boa terra. Se não tiver, vai ficar mais caro ainda para você tratar. Então tem pouca gente, mas depois que entrou, depois que você começou, que você já começou a ter o primeiro lucro, aí vai embora, não para mais. Eu já vi, você tá falando de mulheres aqui na região, não conheço, mas no TikTok, assim como tem você lá no caminhão, tem também, eu já vi mulheres dentro daquela coletadeira, com criança deitada aqui embaixo, entendeu? Eu também porque já é vi. extremamente seguro, né? Extremamente seguro ali dentro. E confortável também, né? Não é. Agora, no trator não, mas aquelas coletadeiras, lugar tudo plano, né? Aqueles Mato Grosso da vida lá, então não tem perigo. Então, trator, máquinas pesadas, né? Patrol, Você lembra que em um programa eu falei que vou deixar de ser programador? Eu trabalho com programação, tá? Desenvolvimento de software. Por exemplo, o site lá da Câmara, sei o que cuida. Lá vem o clickbait. O clickbait. Vai. Não, agora não é clickbait não, né? De novo. Eu vou virar pedreiro. Isso não é uma brincadeira. E o motivo é exatamente o mesmo pelo qual você gosta de trabalhar com caminhão. Eu não estou conseguindo mais focar em uma coisa mais, assim, tanto tempo. E a programação, ela me exige de ficar dias e dias, talvez, mexendo com um único algoritmo, né? Lidando com código. Programa em Python? Eu programo em PHP e agora eu uso a plataforma Laravel, né? Que agora quase todo mundo utiliza. Facilitou bastante utilizar isso, mas eu vou continuar, que eu tenho bastante cliente ainda que eu tô trabalhando. Mas não tá pegando mais? Oi? Já não tá pegando mais não, novos ainda clientes? vou pegar por mais uns 2 anos, eu vou pegar, né? Mas eu tô fazendo uma negociação com uma pessoa lá de Andrelândia e a gente vai começar a trabalhar construindo. Pretendo. Eu quero ir pro serviço pesado. Mandaram aqui o nosso amigo Ellison de São Vicente, falou que o nome da mulher é Leila. Leila, isso, Ellison, obrigada. Isso mesmo, a esposa do Daniel, Leila. Ô Ellison, você é tratorista, só pode ser, né? Tá ele aqui dentro do trator, a foto aqui, ó, no New Holland, né? Então ele é tratorista. Ô Ellison, você conhece outras mulheres tratoristas, operadoras de máquinas? Manda um nome aí, porque eu acho que é importante a gente citar, porque sim, a mulher, ela trabalha do que ela quiser.
eu quero ser tratorista, quero ser pedreira, quero ser... Sim, a gente tá falando assim, né, a luta da mulher para a igualdade, ela existe em vários pontos, nos seus direitos, claro, né? Isso leva a um debate muito longo, né? Não quero trazê-lo aqui, mas também a presença dela em outras áreas faz com que os homens também parem de olhar nelas criando um estereótipo para elas, né? Porque a partir do momento que um homem viu lá você no caminhão, primeira vez ele leva um susto, a segunda vez ele já vai achar normal, terceira vez ele vai falar, que legal, que bacana, né? Quando vier um homem no caminhão, ele vai achar ruim, entendeu? Então vai ficando natural na medida que elas vão trabalhando. Agora, se a luta pelo direito for só fazendo protesto, e não vai resolver nada, não adianta nada ficar gritando na frente da faculdade, né? Então tem que ser dessa maneira mesmo, te dou os parabéns por isso, muito bem. Obrigada. Tá? Era muito bom, sabe? Apesar dos horários, da dificuldade, mas sempre, eu nunca tive nenhum problema na linha de leite, todo mundo sempre me respeitou muito bem, sabe? Sempre lidei com todo mundo muito bem, nunca tive problema nenhum, né? Em todas as fazendas, não tem nada que reclamar, sempre foi muito bom. A mão de obra hoje em zona rural é muito difícil, né, gente? Nossa, como é difícil, né? Eu vejo meu pai lá, que dificuldade para conseguir gente para trabalhar, para fazer agora as entendi o que você quer coisas. dizer. Realmente, conseguir funcionários, conseguir pessoas para trabalhar é bastante difícil. Isso faz com que também fique muito alto o valor, né? Devido à falta de funcionário, fica muito alto o valor. Além de um monte de exigências, isso quando a pessoa não trabalha e depois processa o proprietário de alguma maneira. Então o proprietário acaba, talvez está idoso, está cansado e acaba tendo que fazer serviço. Meu pai, por exemplo, lá meu pai também está direto na roça, mas isso é bom, porque toda vez que está na roça é porque está bem. Ele fez lá uma cobertura, ele tem mais de 70 anos, não era para estar subindo em nada, fez uma cobertura, ele só não conseguiu colocar as telhas em cima, porque são telhas de amianto, sabe? Na cobertura. Aí quem foi fazer isso? Saí lá da cidade, madrugada, fui lá fazer pra ele. Você já falou que vai ser pedreiro? Mas eu não quero botar telha, não. Vai ter que fazer de tudo. Eu vou colocar telha de isopor, não de... Olha o corte. Geraldo disse que quer ser pedreiro, mas não vai colocar telha de amianto. Não chame. Ô, gente, a gente precisa fazer o nosso primeiro... primeiro intervalo, não, nosso único intervalo. Na sequência a gente está de volta. Estamos aqui com a vereadora Mislene de Andrelândia, esse bate-papo bacana. E se você quiser mandar mensagem, nosso WhatsApp está aqui, DDD 35 999 70 0955. A gente volta já. Rede FM. Estamos de volta na rede agora, 8h10. Esse é o Redecast, o podcast da Rede FM, junto com a revista Imagem. Aliás, a gente nunca lembra de pedir para as pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui no nosso YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber novos vídeos. Você que assiste aqui na revista Imagem, se inscreve também, né? Sim. Segue aqui o perfil da revista Imagem. Sim, no Facebook. No Facebook da revista Imagem. Exatamente. A gente compartilha lá cortes. Cortes, não né? O programa todo, né? Cortes. A gente pega, por exemplo, aquelas partes engraçadas ou um assunto interessante e faz um corte ali de 3, 4 minutos mais ou menos e vai muito bem. Por exemplo, o dia que nós falamos sobre pedreiro, deu 400 mil pessoas alcançadas, É uma né? coisa, são bom, números... Né? E hoje nós estamos falando de caminhoneiro, pode acontecer de um corte sobre caminhoneiro aí. Eu gostaria de começar essa segunda etapa, a segunda fase, a segunda parte do programa, voltando um pouquinho no tempo do caminhoneiro. Eu até tinha colocado isso aqui nas minhas anotações. Andrelândia, você conheceu muito bem o caminhão de leite que era com lata de 50 litros. Conheceu muito bem, mas Sim. nunca trabalhou com isso, mas andou em cima da lata, né? Sim. Então, em Andrelândia tinha um motorista de caminhão, o Zé Raimundo, né? A gente fala Zé Raimundo, mas é Zé Raimundo. O Zé Raimundo foi até vereador também. E acho que ele transportava mais pessoas em cima do caminhão do que leite. E ali é tudo. Tudo ia ali dentro. Era a linha de ônibus da cidade. Nossa, fazia de da zona tudo, rural. fazia de tudo. É o porquinho que o João vendeu Era pro o Antônio, porco, que vai dentro era do o saco farelo na carroceria do caminhão. Tudo. A compra, ia o leite, voltava a compra. A bateria da TV que ia bateria da carregar, TV. Bem lembrado. Bateria da TV e tudo. Então eu lembro muito desse caminhão, ele passava lá pela usina, passava na casa de todo mundo. E
E naquela época, é assim, ele descia, tomava café na casa de um, conversava com o outro, era uma alegria aquilo. Porque além das pessoas das fazendas, o caminhão estava lotado de gente, mas tinha muita gente mesmo. Sempre era melhor a volta, porque a ida era uma friagem danada, né? Mas eu lembro muito da volta. E o Zé Raimundo, assim, alguma pessoa dava uma gorjetinha pra ele, outros, a maioria ninguém pagava nada, era tudo na ajuda mesmo. Obviamente a legislação modificou e proibiu que as pessoas andassem em cima de carroceria, mas eu não lembro de ter acontecido nenhum acidente. Com ele não lembro de ter acontecido nenhum acidente. Alguma outra vez que alguém deixou aquele banquinho, sentou alguém pesado, aquela beirada abre e o banquinho cai na canela de alguém. De vez em quando acontece isso, né? E também em Andrelândia tem um outro caminhoneiro que eu quero aproveitar a sua presença para falar dele. O Tião Serramão, já ouviu falar dele? Já ouvi falar. O Tião Serramão era famoso em Andrelândia. O Tião Serramão também é da região da usina. E a história dele é bem interessante porque o Tião Serramão, ele acertou na Mega Sena. Na época era a loteria esportiva, né? Que era o bambambam da época. Ele acertou na loteria esportiva. E ele investiu em maquinários agrícolas, tratores e caminhão. Ele já mexia com isso, se eu não me engano, não é muito do meu tempo, mas eu era criança e eu lembro até de ter tomado café com ele. E ele tinha um comportamento muito engraçado. E Mislene, você está falando sobre o caminhão de hoje, que ele é todo moderno, é todo seguro, né? Tem bastante recurso, muitos de agora são até automatizados, né? Sim. Essas carretas são automáticas, ar-condicionado e tudo. Mas você não teve o prazer de conhecer o caminhão do Tião Serramão. O caminhão do Tião Serramão, ele não tinha freio, isso não tinha mesmo. Eu acho que se tivesse, ele comprava, se tivesse freio, ele arrancava. Não tinha freio. Não tinha embreagem. O câmbio era no tempo. Caramba. Era bruto mesmo. Esse era bruto mesmo. E isso que eu tô dizendo não é exagero, tá? E muitas vezes ele ia pros lugares, assim, antigamente não tinha estrada igual tem hoje. E de repente eu ficava imaginando os ajudantes que ia com ele, né? Porque era igual a velhinha lá. Mas ele era mais calmo, ele não orava na hora de descer o morro, então não assustava o companheiro. Mas o Tião Serramão, ele tava lá, enchia o caminhão de lenha. Antigamente eles coletavam os gás secos, enchia o caminhão. E beleza, depois que enchia o caminhão, que eu olhava, aquela pirambeira, não tem estrada, não tem nada. Agora dá um jeitinho de descer o caminhãozinho aqui, né? O freinho não tem. E ele tinha essa característica de falar tudo no diminutivo também. O Tião Serramão tinha essa característica, né? E alguma pessoa da família dele vai estar escutando isso aí, fica feliz que é uma homenagem ao Tião Serramão. E caramba, e ali ele engatava a primeira, não sei como é que segura na descida e não podia parar. É a primeira. E aquele negócio ia naquela época não tinha reduzida igual tem hoje, né? Então ia um pouquinho mais rápido, né? Aquilo ia roncando. Você sabe que não podia escapar uma marcha, não podia fazer nada, tinha que seguir reto. Eu não sei de histórico de acidente nenhum dele nessa situação nenhuma. Mas o coitado do ajudante, além dele passar o medão com o Tião Serramão, ainda tinha mais outra coisa engraçada. O Tião Serramão não levava comida pro serviço. Eu levava. Não levava. Não saía não sem levava. levar lanche de jeito nenhum. E o cara tipo catava lenha assim de manhã, o ajudante catava lenha, fazia isso, juntava tudo aquilo. Na hora do almoço, o Tião Serramão tava com uns pãozinhos, acostumado a não levar nenhum café. Aí ele olhava, essa história que muita gente contava, né? Que ele pegava, pontava muito seco, dava uma olhadinha assim no rego d'água, o pãozinho bom, né? E comia aquilo ali. Era a pessoa que não brigava com ninguém, era extremamente divertido, dá para escrever um livro contando a história da vida do Tião Serramão, né? E ele é um ícone ali de Andrelândia por possuir os primeiros tratores e os primeiros caminhões, inclusive aqueles de cabine de madeira, que até pouco tempo estavam estacionados lá na Rua do Orião, né? Num canto lá, ainda tinha. Então, ele tinha também um daqueles carros baixinhos que acho que custava caro pra caramba, aqueles carros que tem só motorista e passageiro e tal. Então, o Tião Serramão é um ícone, e provavelmente alguém que esteja ouvindo de Andrelândia lembra dele. E eu falei assim, não, já que a gente vai falar de caminhão, a gente tem que falar do Tião Serramão. Porque ele ficou na história realmente da cidade. E com certeza alguém também lembra de ter andado nesses caminhões sem freio e sem embreagem. E sem comida.
O caminhão só que tinha comida e olha lá, né? Era bruto. Mas eu carregava, não saía pra linha de leite sem levar lanche, não. Às vezes fruta, às vezes um café. Tem linha que tem fazenda que o pessoal dá café. Lá, minha mãe sempre arrumou café, o pessoal que pega leite lá no Tia Ivone também. Na linha da Bahia, a mãe do Matheus, eu esqueci o nome dela, gente. Mas o Mateuzinho que grita leilão, leiloeiro. Sei, então a mãe dele faz uma quitanda deliciosa. Lá também a gente sempre tomava café. Então tem uns lugares que tinha, mas eu sempre gostava de levar por segurança, né? Fruta. A Ieda da residência. Boa noite, Ricardo, Geraldo e Mislene. Estou ouvindo o Redcast. Grande abraço. Obrigado, Ieda. Residência é um bairro lá de Andrelândia, né? Ela mora vizinha lá dos meus pais, a Ieda, nora do Somazinho, casada com a Demar. Um abraço aí, Ieda. É uma menina muito trabalhadeira também. Ajuda muito o esposo dela lá, vai pro curral, tira leite, mexe com silagem. Que negócio gostoso, hein? São histórias. Por que eu digo gostoso? Porque não sei onde esse vídeo vai chegar depois. Que hoje, assim, o Geraldo conhece muito mais do que eu, inclusive a rede social parece que ela privilegia só aquelas mulheres que fazem fotos não sei na onde, lá no, sei lá, na praia, no shopping, maquiagem, não sei o quê. E eu sei que existe, né? Tem uma menina lá do sul, tem a menina aqui de Carvalhos, muito conhecida. Mas é legal esse tipo, a gente falar disso, dessa vida rural, dessa vida do campo. Mas isso que você está dizendo aí é Instagram. Né? É Instagram. É Instagram, onde que mostra beleza, dança, estética, sensualidade. Isso é o Instagram. Então, esse conteúdo, por exemplo, o Instagram é a rede social, a mágica da rede social é por trás do algoritmo. Sim. E o algoritmo do Instagram, ele dá prioridade para esse tipo de conteúdo. Só que, se a própria rede social percebe que um determinado assunto está segurando a pessoa assistindo, ela começa a recomendar aquilo também, independente do que seja. Então, por exemplo, tem um cara lá que é louco por causa do Nicolas Ferreira, por exemplo, né? Então, toda hora que o Nicolas Ferreira vai aparecer para aquela pessoa, vai recomendar, maneira, né? Exatamente. E a rede social ela é capaz de perceber um diálogo parecido de uma pessoa lá do Nordeste, que não tem nada a ver com o Nicolas, por exemplo, vai aparecer para aquela pessoa também como recomendação. Uma vez que aquela pessoa assistiu ali uns 15 segundos, a rede social já recomenda para mais 100 pessoas e assim vai. Por isso que chama viralizar, porque um vírus ele vai espalhando. Mas isso dessa maneira, né? Sim, mas isso aí que você falou é muito interessante, Ricardo, porque o que acontece? Eu gosto de postar os vídeos, igual o Geraldo brincou aí no TikTok, posto às vezes no Instagram, no Facebook, porque às vezes eu gosto também, quem não gosta, né? Qual mulher que não gosta de às vezes andar bem arrumado, andar com uma unha feita, arrumar um cabelo? Sim. Mas o intuito dos vídeos é mostrar que não é por isso que a gente não é capaz de fazer outras coisas, de fazer outras atividades não consideradas tão femininas. Sim. Tem uns vídeos lá, por exemplo, que eu recebi muitas visualizações, que foi quando meu pai teve doente, né, que ficou internado, a gente não conseguiu mão de obra para ir para a roça, para tirar o leite, e eu fiquei acho que uns 20 dias lá na roça, tocando o sítio, eu e minha mãe. Era eu e ela, então eu tirava leite, vacinei gado. Na época lá os bezerros deu curso, eu fiquei desesperada, liguei pro veterinário pra saber o que eu aplicava, né? E apliquei remédio, eu e minha mãe arrumando silagem, arrumando trato, né? Ficou só nós duas lá no sítio lidando, a minha irmã ficou com meu pai no hospital e eu fiquei lá com ela no sítio. Compartilhei alguns vídeos desse, justamente por isso, porque às vezes a pessoa vê a gente às vezes na cidade arrumada e tudo. Então, para mostrar que a gente pode, que mulher também pode trabalhar com coisas pesadas, mas ainda assim ser feminina também, ainda assim gostar, né, de uma... inclusive teve um do carro de boi lá, que viralizou, teve acho que 14 mil visualizações, né, porque é outra coisa que eu gosto muito também. Antes que a gente esqueça, qual que é o teu canal? É TikTok e... Tem o TikTok, tem o Instagram e tem o Facebook. E qual que é o... Acho que todos eles Mislene Campos. Mislene Campos. Isso. Quem quiser procurar e seguir a Mislene Campos no Instagram, no TikTok, você tá falando sobre quando você ficou na roça, né? Ficou lá no lugar do seu pai. Eu interrompi o Ricardo. Não tem problema. Quando você ficou
lá você percebeu que teve um aumento de audiência quando você gravou vídeos lá interagindo, trabalhando, né, em um ambiente diferente totalmente diferente. Aí eu vou te trazer um outro exemplo de algo que por causa do nada pode mudar a tua vida completamente. Aqui em Carvalhos tem uma moça que se chama, na internet, o nome, ela chama Maria, se eu não me engano, mas na internet é conhecida como Ruiva da Roça. Você já ouviu falar dela? Já. A Ruiva da Roça. A Ruiva da Roça, ela casou, mudou aqui pro lado de Cambuquira, esqueci o nome da cidade, Carmo de Minas, mora na zona rural, trabalha na zona rural com o marido, tem uma vida de zona rural, tá? Não é teatro, não, tem mesmo as atividades rurais, só que eles cresceram tanto que eles têm inclusive hoje a própria agência que cuida deles. Então, se por exemplo, uma vez eu tava indo para Cambuquira, que eu trabalho lá também, na prefeitura, eu tava indo para Cambuquira e entrei em contato com o marido dela, falei assim, olha, a minha filha tá começando nas redes sociais e eu gostaria de saber como é que funciona pra gente gravar aí com vocês, porque é legal e tal, e vai ser bom pra gente e tal. E isso, quanto que vocês cobram? Já perguntei quanto que cobra de uma vez, né? Aí, eles não respondem. Não, aqui, você vai ter que entrar em contato com nossa agência, lá em São Paulo, nosso escritório em São Paulo. Lá tem um escritório lá que atende, que negocia. Você não resolve nada com eles. Tudo pago lá. É business, né? Tudo. É um business agora, é negócio. E o que eles fazem? Ficam na roça, tira leite. Faz os vídeos, entendeu? Tudo isso. A gente recebeu uma mensagem aqui, ó. Boa noite a todos os envolvidos no programa do momento. Agradeço ao Geraldo por trazer pro programa ótimas lembranças. Agradecimento a você, Geraldo Wilger, por falar de pessoas inesquecíveis como o meu pai José Raimundo e ao saudoso Tião Serramão. Quem mandou a mensagem foi o Nicolau. O Nicolau tá acompanhando a gente. Mandou legal. Mensagem aqui. Legal demais. Pô, então, aí tá uma situação que pode viralizar, pode dar eu acho que o povo gosta de ver coisas verdadeiras. Demais. Porque hoje em dia isso é muito difícil, né? Principalmente em redes sociais. As pessoas postam muito coisas que não são reais, muito, né? muito bem formatadinho, muito bem assim. Muito bem editado. Quando o pessoal percebe que não gosta muito. Tem né? muita gente que fala que no Instagram todo mundo é rico, né? Porque todo mundo lá mostra. Tudo é perfeito, né? Tudo é perfeito. Só que com o passar do tempo as pessoas começam a se desinteressar por algo tão padronizado, né? Sim, com o passar quer ver do tempo, uma coisa começa a te amolar, né? Toda hora que você olha lá, você já percebeu que aquelas dancinhas estão começando a diminuir também? Aquelas dancinhas, aquelas dancinhas de TikTok, aquelas coisas, estão começando a diminuir. É claro que pra quem fica assistindo aquilo lá um tempão, ela nunca diminui, porque aí a rede social só fica recomendando aquilo, mas ela já está diminuindo. Eu já percebo que já não tem tanta gente assistindo aquele negócio. E como é que começou o teu trabalho, mudando um pouco de assunto assim, com a questão estética? Você já sempre fez? Como é que foi essa? Eu sempre gostei muito de maquiagem, né? Sempre gostei muito. E quando eu me tornei mãe, acaba que exige um pouco mais da gente, né? Eu até tentei voltar para Coopergol, tentei trabalhar um tempo. Aí eu acordava cedo, levava minha filha comigo, deixava na babá, ia trabalhar. Mas era muito cansativa a rotina, né? Ainda tinha minha casa. Então a questão da estética foi mais por isso. Porque o que acontece? Acho que eu saí de casa para trabalhar muito cedo, muito nova. Então, para mim, era importante essa independência, sabe? De trabalhar, de ter o meu, né? O meu ganho, vamos dizer assim, de não ter que depender, não ter que pedir. Então, isso era muito importante para mim. E aí foi quando eu fui buscar fazer mais curso, né? Fazer especialização. Eu fiz 2 especializações em maquiagens para noivas. Fiz o curso em São João del Rei de estética facial, né? Nossa, antes... eu já vi vídeos, Geraldo também, com certeza você também tem a maquiagem realmente engana demais, né? Cheguei a ver uns vídeos, tipo, sei lá... pessoa tem até algum defeito na face, algum negócio. Transforma completamente. É uma pessoa desprovida de uma certa beleza, pra falar assim. Um certo padrão de beleza. A pessoa faz uma maquiagem. Sim. Sim. O cara vai pra balada, encontra e casa, e no outro dia ele Não tem tanta piada a esse respeito, né? O que aconteceu Você sabe a história do chinês que... Só que aí não foi maquiagem, não. O chinês, isso é uma história horrível, né? Eu já vou avisar, gente, a história é horrível. Mas acaba sendo engraçada porque como que a coisa termina.
O chinês arrumou uma namorada e muito linda, casou e tiveram um filho. O filho nasceu. Engraçado, né, que a gente fala piada que chinês é tudo igual, mas não é, né? O filho nasceu, ele. Comigo não parece. Não gostou muito da criança, não. Foi aí que a mãe, para não ficar numa situação complicada, confessou para ele que ela tinha feito cirurgia plástica. A criança parecia com ela, mas de cirurgia plástica. Você vê como que chega a situação. O que ele fez? Entrou na justiça contra ela. Sério? Sério. Essa história tem, você pode procurar na internet, isso não é piada, não é mentira, não. Ele entrou na justiça contra a esposa porque a esposa fez cirurgia plástica e não avisou para ele. E a criança nasceu parecendo com ela antes de fazer cirurgia plástica. Antes de fazer cirurgia. Nossa, é umas loucuras dessa. Agora, a história da maquiagem acontece muito com a história de bêbado, né? Tem sempre umas piadas assim. O meu estilo de maquiagem é um pouco diferente. Eu gosto de trabalhar com um estilo mais assim, de realçar o que a pessoa tem de bom, dar uma disfarçada, mas eu gosto de coisas mais leves. Não gosto daquela maquiagem muito pesada, não. Na linguagem da mulherada, o famoso reboco. Não gosto muito, não. Gosto de algo mais natural, sabe? Não é muito meu estilo essa de mudar. Porque o que eu acho? A maquiagem ela tem que trazer o que, né? Evidenciar o que a pessoa tem de bom. E tentar diminuir um pouco o que ela tem de que não seja tão bom, né? Mas ela não pode ter o intuito de mudar muito a pessoa, né? Com certeza. Aí você faz preparação de noiva, madrinhas, faz o pacote. Formandas, né? Eu trabalho com essa área. Gosto muito também, gosto muito. E essa área da maquiagem a gente vê que tem muitos canais no YouTube, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa. E tem... Infelizmente, como a gente mora em cidade pequena, ainda é muito pouco valorizado, sabe? Porque assim, se a gente for olhar, os cursos são caros, um curso profissionalizante mesmo é muito caro. Os produtos, pra você trabalhar com bons produtos, não são baratos. E vence base mesmo. Você tem que ter vários tons, ou então você fazer uma especialização em colorimetria para você aprender a fazer as misturas, né? Para você não ter que comprar tanta cor de base, porque cada pele é um tom. É isso que eu te perguntar, cada pessoa, ninguém tem a mesma cor de pele. Então a gente tem que ir se adaptando, fazendo misturinhas, ou então você tem que investir muito em produto para você ter todas as cores, ou a maioria delas, por exemplo. Nós estávamos andando de caminhão de leite e de trator, agora nós estamos fazendo maquiagem, gente. Estamos fazendo, assim, não estamos fazendo em nós, né? Não, é que vai ser depois que acabar o programa, ela vai fazer em você. Vai virar um corte. Só que vai ter que fazer a barba, que a maquiagem da barba fica muito feia. Não deve fazer, né? Mas você faz também em homens, né? Tipo, ao noivo, né? Não, maquiagem até agora não. Eu só fiz no Will, né? O Will Ganan. Para o Halloween, que ele tinha uns vídeos para fazer, e eu fiz uma de Drácula uma coisa artística, uma coisa né? mais artística. É de brincadeira, Foi né? até assim o meu primeiro trabalho, né? Mais voltado para o artístico, e eu gostei bastante. Mas a maquiagem homem, para quem trabalha em programa de televisão, essas coisas, é muito comum, né? Quem tem podcast precisa fazer maquiagem? Você já vai se preparando. Agora, a depilação, né? A depilação, a gente tem notado, assim, os homens mais vaidosos. Costumam fazer, eu faço sobrancelha também, né, com cera, porque muita gente não gosta de pinça. Então, tenho notado uma procura maior de homens por depilação na sobrancelha, né, fazer a sobrancelha. Ela não vai falar não, viu, você de Andrelândia, fica tranquila que ela não vai entregar os clientes. Também, os homens já gostam de depilar a axila, já não... Se dependesse de trabalhar fazendo sobrancelha minha, você ia morrer de fome. Eu tenho uma história. Você não tem, né, Geraldo? Eu tenho uma história da minha sogra que ela é cabeleireira há muitos anos, faz depilação. Será que eu posso contar isso? Não pode. Não. Comprometedor. Olha lá, já olhou de banda lá. Eu tenho uma história. Pra quem não sabe, o editor, o nosso chefão, fica lá olhando de banda. Deixa eu ler uma mensagem pra mudar de assunto. Boa noite, pessoal. Quero mandar um abraço pra Mislene, grande amiga nossa. Nossa carreira. Pessoa maravilhosa e profissional em nossa cidade. Ainda farei uma maquiagem espetacular quando eu me casar. Sei quando não. É a Delta Turismo. Obrigada, Regiane. Regiane, né? Obrigada. Ela acompanha sempre a programação. Ela tá sempre com a gente lá nos carros de boi. Ela fala que não sabe quando vai casar. Ai. Não, vai ser um prazer, Regiane. Um abraço pra você aí. Ela tá sempre com a gente lá nos carros de boi também. Sempre que a gente
Tá levando carro de Tudo boi, que ela tem a ver sempre tá turismo junto. tá junto também. Ô, Regiane, mas se você quiser casar, você avisa que nós faz um apelo aqui ao vivo. Aí pronto. Pronto. Mas ela falou que só tá faltando a maquiagem. Eu acho que não tá faltando muita Não, coisa. ela falou que tá faltando. Não, ela falou que precisa arrumar alguém pra casar pra Ah, fazer a maquiagem. maquiagem, Então, é negócio. Você arruma alguém pra ela casar pra você Pra fazer a maquiagem. Não, ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Que coisa, hein? Aí a situação começou a fazer as maquiagens. Hoje você faz todos os dias, atende na casa da... Como é que é o teu trabalho? Então, eu tenho eu estava com uma sócia, né, que é a Fernanda, que tem um espaço Mulher em São Vicente. A gente tinha aberto um espaço em Andrelândia, mas devido a uns problemas de saúde que ela teve, a gente está passando o salão. Mas eu vou continuar atendendo lá no Espaço Mulher, né? Nesses dias agora eu estou atendendo na minha casa. Tá. Mas eu vou continuar atendendo lá no Espaço Mulher, que a gente está passando o salão, mas vamos continuar atendendo lá. Entendi. Olha, legal demais. Então, caminhoneira, Muito bem. E tem assunto vereadora, ainda. Daqui a pouco a gente vai voltar de novo em maquiadora. política, tá? Só que é com aquela regrinha. É muito, tem que... Mas, Geraldo, que eu você vou- fez a pergunta, quando você perguntou pra ela como é que ela conseguiria, como é que ela consegue conciliar o tempo, sabe por quê? Porque ela é mulher. Mulher consegue fazer um monte de coisa, a gente que não consegue. E ainda tem TDAH ainda. Às vezes eu tô lá fazendo o almoço com as panelas no fogo, chega meu filho assim com o caderno. Mamãe, eu preciso fazer a tarefa, mamãe. Falo, senta aqui na mesa, meu filho. Aí a colher Mulher de pau consegue, na mão, mexendo mulher lá no consegue. fogão. A gente não consegue. Não, é isso, pode conjugar o verbo assim, não sei o quê. Não sou muito boa em matemática, mas ajudo ele. Então, assim, a gente vai tentando. E é isso. Vai se E vai varrer na virando, casa ao mesmo tempo, lavando o banheiro e vai tudo ali, a gente dá conta, dá jeito. E, bom, aí tem a questão da vereança, a gente não quer falar muito de política, mas a gente tem que falar. Não tem como. São tem que 3 falar. anos, né? Isso. Como é que você resume cada... Primeiro ano, como você mesmo disse, você nunca tinha trabalhado com política. Qual foi o maior desafio no seu primeiro ano da política? O que você... Isso aqui é Segurança para falar. Você tinha dificuldade na comunicação? Tinha. Hoje em dia nem tanto, mas eu gosto muito de trabalhar com anotações. Eu gosto de anotar. Às vezes não anotar a fala inteira, mas tópicos. Então no início, o microfone, a câmera, todo o contexto ainda me deixava muito nervosa. Então eu tinha que levar tudo bem anotado mesmo, senão não dava conta de falar, para me dar mais segurança. Hoje em dia não, eu falo muito, né? Deu para vocês perceberem, então eu tenho um pouco mais de facilidade com isso. E na questão dos trabalhos mesmo, o que você viu de maior dificuldade? São as leis. As leis. Porque é muita responsabilidade, como eu já disse, né? Muita responsabilidade você votar uma lei, né? Aquilo ali vai mexer com todo o município, com a maioria dos munícipes. A responsabilidade é muito grande, né? A responsabilidade do nosso cargo é enorme. Você sofre muito ataque nas redes sociais? Até que não. Eu não gosto assim muito de me envolver muito em polêmicas, né? Sou bem tranquila. E aí já é o Geraldo que envolve e leva ataque. O Geraldo que envolve nas polêmicas. Sim. Aí as polêmicas eu deixo pro Geraldo. Mas não municipais. Municipais faz uns 2 anos que eu não envolvo nada. Não arruma mais nada. Não, eu não tenho interesse também. Não quero. Porque a municipal, a polêmica bate na porta de casa, é difícil. Deixa as nacionais mesmo. Eu gosto assim de fazer, né, o meu trabalho de forma séria, de forma e não tá mesmo me envolvendo muito em polêmicas, não. Na verdade, a gente fala o termo polêmica, parece que a gente acaba diminuindo as situações. Que existem coisas que se tornam polêmicas e nós não podemos sair daquilo porque aquilo virou polêmica. Sim. Né? Então tem vários casos, né? A gente não quer falar nada sobre essa gestão, como a gente já havia até conversado. Mas assim, existem vários casos em vários municípios em que acontece alguma coisa que é extremamente polêmico e alguém vai ter que ser contra aquilo, né? E vice-versa, vai acontecer uma coisa ali boa, que vai aparecer um vereador ali que vai querer acabar com aquilo, virar uma polêmica danada, entendeu? Então, toda polêmica vai envolver 2, 3 lados, não tem jeito, né? Desculpa, eu te cortei. Não cortou não. A minha dificuldade, muitas das vezes, igual, né, eu tive esse ano umas 3 crises muito fortes de ansiedade durante as sessões, é que às vezes você vê que, sabe, que você tá lutando sozinha muitas das vezes, ou dando murro em ponta de faca, você vê que você tá vendo que o negócio não tá certo, que não tem como,
e você tá falando, você tá correndo, você tá falando, você tá buscando. E aí parece que não... Como é que eu vou dizer? Parece que é em vão, sabe? Parece que você tá remando sozinho. Você já sabe que não vai virar nada. Que não vai virar, porque, né, infelizmente, ou felizmente, não sei. Mas a atual gestão, ela tem a Câmara, né? Como ele mesmo já disse algumas vezes, ele tem a maioria da Câmara nas mãos, então é difícil a gente fiscalizar, é difícil a gente fazer o trabalho da gente quando a gente tem pessoas que muitas das vezes, né, é complicado. É difícil. Às vezes o que me entristece é isso. Você pensa em continuar na carreira de vereadora? Essa é a pergunta. Ou fazer um upgrade? O que você pensa? Você tá pensando eu pro ano que pretendo vem? voltar de candidata a vereadora novamente ano que vem, nas próximas eleições. Pretendo voltar, sim. Realmente o bichinho da política mordeu forte, né? Como ela falou lá atrás. É como eu te disse, saber a sensação de saber que você está fazendo certo, Sendo saber que você pode útil mostrar, né? Você ser útil, você poder mostrar que pode ser diferente, que a gente pode ainda ter uma política séria, uma política, né, da forma como ela tem que ser, não uma politicagem. Sim. Porque a política, ela é um mal necessário, vamos dizer assim. Ela é uma coisa que ela é necessária, ela tem que acontecer para as nossas vidas, né? Então ela só tem que ser feita da forma correta. Para isso, as pessoas têm que ter consciência. Se transformar em ditadura, né? É um governo política só existe, que o manda. debate, a discussão existe porque nós somos um país democrático. Então a política é necessária. Quem fala que não gosta de política, né? Ao mesmo tempo, então tá bom. Você procura um lugar que tem uma ditadura, só um cara fala e todo mundo obedece. Eu acho que a pessoa fala que não gosta de política porque ela não gosta da politicagem. Exatamente, não gosta da politicagem, porque são coisas bem diferentes. Então a política, ela é necessária. A política, né, feita de forma séria, honesta, ela traz benefícios para a população e ela é necessária, né? Hoje a gente vê a importância aí do SUS, então acho que a política, principalmente nessa área de saúde, ela é muito importante, né? As políticas públicas funcionarem da forma que as pessoas precisam. Porque hoje em dia é muito difícil a pessoa ter condição de pagar um plano de saúde. É difícil quem tem condição de pagar. Então a gente depende do SUS, a gente depende. Então para isso é necessária a política, mas a política séria, a política, né, com comprometimento. Para isso a gente precisa das pessoas com consciência na hora de votar, né? Com consciência dessa importância da política. E o pessoal te para na rua, manda mensagem, porque assim, a gente acompanha a transmissão e aliás a gente faz a transmissão da Câmara a gente começou com o Minduri lá em, não sei se foi 2008 ou 2009, faz muito tempo, depois Andrelândia, não sei de que ano também, se alguém estiver ouvindo aí puder me falar. E as reuniões são assim, elas têm dois tempos as reuniões. O primeiro tempo, onde lê aquela ata, que eu dou uma sugestão para todos os vereadores que estiverem me ouvindo no planeta Terra, não leiam a ata na transmissão, porque isso é horrível. É horrível. As pessoas só entram para assistir depois da leitura da ata. Pois é, mas vocês tinham que ler essa ata. É o resumo do que aconteceu no anterior, né? Mas enfim, aí vem. O presidente coloca em pauta os projetos a serem discutidos, votados, lê as correspondências, beleza, vai transcorrendo a reunião ali na maior tranquilidade, no protocolo. Aí o presidente da Câmara diz: a palavra está aberta. Meu, é como se ele falasse assim, ó. Vai começar a briga! Ladies and gentlemen! Vai! Começa o negócio que não sei o que, aí fala, aí o outro entra, e pá, e não sei o que, eu não dou a parte, eu quero falar, eu não deixo, e pá, e não sei o... Começa tranquilo. Começa com o Geraldo, vereador, vamos dizer assim, falando, não, porque eu passei na rua, não sei do que lá, e não sei o que, a luz, não sei o que, aí o outro, mas é porque aí começa, eu já falo daqui, vai começar. E a gente ficou ouvindo, falando, meu, por que ele teve que falar que essa palavra estava aberta? A gente ficou ouvindo, e eu fico também vendo aquilo lá. Não é assim? Não é esse o ponto da mudança? Começa o pau ali. Será que alguém percebeu que ele falou isso? Ou ela falou isso? Que se percebeu, quer ver o que vai sair aí? Eu já começo a saber o que vai acontecer. Ou talvez o contrário. Olha a besteira que essa pessoa falou. Será que ninguém vai corrigir? Tem muito disso. Só que o que você está falando não é do debate. Você está falando da briga mesmo. Da briga, porque começa. Porque eu já presenciei aqui em Minduri.
Arantina nem tanto. Somos bem comportados. Andrelândia é bem comportada. Agora, São Vicente de Minas, polícia lá, eu vi umas 2 vezes. Né, a presença da polícia mesmo para evitar. Aqui também teve, aqui nessas últimas reuniões teve. Mas enfim, agora não tenho como não falar dessa figura incrível que faz falta, que é o Adriano, né? Porque o Adriano, ele era aquele cara que conseguia botar o negócio no chão de novo e controlar tudo. Apaziguar, né? Sim. Não é? Sim. Podia dar o pau que fosse. Porque realmente foi na época dele que as coisas esquentavam mais. E ele segurava. Agora e ele explicava. Tranquilo. E segurava aqui, calma, espera, fala fulano, não sei o que e tal. Faz falta, né? Demais. Faz muita falta. O Adriano era uma pessoa maravilhosa, organizadíssimo. Até ontem eu estava na Câmara com a Francine, hoje de manhã, na Câmara com a Francine, procurando umas leis, uns projetos lá. O Adriano ele era tão organizado que ele já arquivava no computador o projeto e a lei junto. Sim. Então, assim, ele era extremamente organizado, extremamente. Os trabalhos da Câmara eram muito organizados. E agora também, né, parabenizar ao Natalino pela gestão dele, porque ele está trazendo, ele juntamente com a Francine, bastante transparência aos trabalhos da Câmara, ao site, aos projetos, enfim. Está fazendo um bom trabalho também. Com certeza. E é bem interessante isso, a gente vê a importância, né? Numa democracia tem que haver debate, tem que haver as pessoas falarem com educação. Eu discordo do seu ponto de vista por causa disso, faz o outro repensar. Às vezes a pessoa está errada, às vezes a gente está errado, tá falando uma coisa, achando uma coisa que é muito errada, mas vem uma outra pessoa e fala, não, isso aí que você está falando tá tudo errado por causa disso. Aí você fala, poxa, eu tava errado. E a gente aprende muito, né, Geraldo? Sim, a gente aprende todos os dias, né? Acho que nós, seres humanos, a gente tem essa capacidade que é fantástica, que é de aprender todos os dias, em todas as situações. A gente aprende alguma coisa, né? Com certeza. E aí, Geraldo, que pergunta que você separou? Não preparei não. Eu fiz bastante pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta, é uma pergunta a respeito de questões políticas, mas não é uma coisa focada no município diretamente. Eu queria saber quais são os deputados com quem você tem contato e que qualquer coisa que você vai correr em outras esferas, né? A gente estava comentando isso aqui, você depende de um elo, né? Para ter como corresponder tanto na esfera estadual como nacional. Quem são esses deputados, mas não é para fazer propaganda dele, tá? Quem são e como que você chegou até eles? Eu tô te perguntando isso porque tem muitas pessoas que já foram vereadores, já conversaram comigo, ou que são, eles falam assim, caramba, tem uns vereadores que tem contato com o deputado, eu não tenho. Como que você chegou até eles? Quem são eles? Como que você chegou até eles? E qual que é a relação que você tem com esses deputados? Então, hoje, os principais, assim, que eu tenho mais contato mesmo, é o Reginaldo Lopes, né, que é federal. Sim. E o Cristiano Silveira, que é estadual. Mas eu também tenho um bom contato com o Dorgal Andrada. Sim. E com a delegada Ione, de Juiz de Fora. Que não são do seu partido, né? O Dorgal Andrada não é? Nem o Dorgal e nem a Ione. Não são do meu partido. Sim. Né? O Reginaldo e o Cristiano já são da época do Paulo César, né? O Paulo César já os apoiava, já trabalhava com eles e a gente continuou, né, estreitando essa relação, me apoiam muito, vou a Belo Horizonte, eles me recebem, né? Eu vou muito a BH levar demandas, levo ofícios. Inclusive fui na CEMIG também cobrar melhorias, né? Que eles deram alguma resposta falando nisso? Que a gente até pensou e vamos trazer alguém da CEMIG se for possível. A gente gostaria. Quem sabe você nos ajuda a trazer alguém para explicar os detalhes. A gente queria conversar com uma pessoa da CEMIG aqui então, mesmo. O que a Poliana me explicou essa última vez que eu estive lá com ela na CEMIG, né? Então, quem é a Poliana? Poliana, ela é uma das superintendentes lá da CEMIG em Belo Horizonte. O que ela me explicou? Que tá realmente passando por dificuldades. Que o que acontece? Hoje tem peças que tem que vir de fora do Brasil. Muita coisa depende de licitação. Outra dificuldade, muitas plantações de eucalipto e as pessoas não respeitam a margem, né, de plantação da fiação. E a dificuldade maior deles hoje é quando acaba a luz, por exemplo,
O pessoal tem que ir de carro até certo ponto, depois muitas das vezes tem que ir a pé, entrar dentro de mata fechada, às vezes de eucalipto fechado, dependendo da fazenda, precisa da autorização do proprietário para poder estar entrando. Diz ela que muitas das vezes isso não é tão rápido assim. Então, às vezes, até que descobre onde aconteceu, né? O que precisa ser trocado. Quando é coisa simples, tudo bem. Mas às vezes são peças mais caras, que não tem condição, não tem como ter em estoque. São peças que dependem de licitação, dependem de vir de fora do Brasil. Isso muitas das vezes atrasa esse retorno da energia elétrica, né, para o cidadão. A gente teve os relatos de mais de 5 dias. 5 dias. Sim, lá na fazenda dos meus pais ficou, acho que 3 ou 4. Ela apresentou todos os motivos, todos os problemas, né? Mas, claro que a população quer solução. Ela apresentou alguma solução também? Apresentou. O que acontece? Lá em 2000, eu não me recordo direito se foi em 2001 ou 2022, eu fui procurada pelo... Ai, meu Deus, eu sou muito ruim com o nome, gente. Pelo Robinho, né? O Robinho é irmão do Riva, lá de Andrelândia. Sim. Robinho foi funcionário da CEMIG muitos anos. Ele me procurou e falou que estava acompanhando o meu trabalho nas redes sociais e que me fez uma proposta. Falou, vamos sentar, vamos fazer um projeto de uma subestação de energia para Andrelândia, porque a CEMIG tá para fazer algumas subestações e seria bom se a Andrelândia tivesse. Aí ele falou comigo, olha, eu te ajudo no projeto. Você topa correr atrás dos deputados, dos contatos e levar esse projeto até a CEMIG? E aí quem me ajudou foi o Osmar, então prefeito de Madre de Deus. O Osmar com o Dorgal Andrada. O Osmar me levou em Belo Horizonte. Foi o primeiro contato que eu tive como vereadora em Belo Horizonte. Me levou lá, me levou na CEMIG, me apresentou todo mundo, marcou a reunião. O Dorgal Andrada foi conosco. Eu apresentei o projeto, né? De autoria do Robinho e minha, fizemos o projeto, apresentamos na CEMIG e a Andrelândia foi contemplada como uma subestação de energia. Eu creio que vai melhorar muito a qualidade da nossa luz, inclusive esses dias eu vi alguns funcionários já lá trabalhando no lote onde vai ser a nossa futura subestação, né? E nessa ida minha lá, o Eliezer confirmou que realmente a Andrelândia conseguiu, graças a Deus, né? Ele recebeu o projeto e vamos ter uma subestação de energia que eu acho que vai melhorar muito a qualidade da nossa energia lá. E ela vem falando também que vem instalando, né, sistemas mais avançados que dá, por exemplo, o rompimento foi do quilômetro tal até o quilômetro tal, da rede tal, né, para poder facilitar esse trabalho para os meninos não terem que muitas das vezes ter que andar tanto. Já vão direto onde aconteceu o problema. Já consegue ir mais específico naquele local. Mislene, você tem uma linha, geralmente cada político, vereador, por exemplo, ou deputado entra, eu defendo a causa dos animais, eu defendo a causa dos idosos, da saúde. Você tem um foco específico numa área assim? Ou algumas áreas? Eu tô muito envolvida, né, com a questão, até por comoção de ver as mães procurarem, mas com o autismo, né, a Andrelândia tem crescido muito, a gente tem a associação lá agora, então... Mães do TEA, né? Isso, a Mães do TEA. O autismo, muito voltado também para o esporte, porque infelizmente a violência na nossa cidade tem crescido muito, e eu acho que um dos caminhos é o esporte, né? Social também é muito importante nessa área. Eu tento atuar um pouco em cada uma, porque eu acho que são muito importantes. A saúde também é extremamente importante. A gente ainda tem uma população muito carente ainda, que ainda precisa muito, né, de melhorias na saúde. Então é isso. É o autismo, a saúde social e o esporte. E acaba que eu tento ajudar no que eu posso, em todas as áreas. Poxa, que bacana. Legal demais. O esporte, ele é uma forma de prevenir. Exatamente. É uma forma de prevenção. E a segurança pública é quando a prevenção não funcionou, aí tem que entrar em segurança pública também. Eu tenho buscado bastante, tenho corrido atrás também de bastante ajuda para a segurança pública, porque eu acho que é necessário, né? A gente tem um efetivo muito pequeno, né? E recentemente, depois de muito cobrar, muito pedir, fui várias vezes em São João del Rei, né? Conversar com o nosso regional lá, o Dr. Luiz Pires, pedindo um delegado, porque a Andrelândia é comarca, né? O policiamento de Andrelândia atende Madre de Deus, São Vicente de Minas, Andrelândia, Arantina e Bom Jardim. E a gente não tinha um delegado presencialmente todos os dias em Andrelândia.
E graças a Deus é uma vitória nossa, a gente conseguiu, depois de muita luta mesmo. Hoje nós temos em Andrelândia, 24 horas por dia, um delegado. Né? E ele vai ele já está Andrelândia. atendendo na delegacia? Já está atendendo, já está morando na nossa cidade. Tá. Né? Andrelândia Eu acho tem que 12 isso vai mil ajudar habitantes? Caiu um pouquinho para 11.700, não é? Em torno de 11.500, 11.700. E tínhamos lá em Andrelândia o presídio, que foi... Sim. Foi para Barbacena. Para onde que foi? São João del Rei, né? Foi para São João. Não, você pra onde São foi, João não. del Rei. Fiquei sabendo depois. E agora ele vai ser reformado, né, pela atual gestão municipal, e vai voltar a funcionar a delegacia de polícia civil como era antes. Que bom. Né, vai ser reformado. Porque antes, quando tinha uma ocorrência e tinha que prender alguém, eles levavam para São João. Como o efetivo é pequeno, a cidade ficava sem policiamento enquanto porque estivesse pra estava lá. tendo a diligência. E como você sabe como que as coisas funcionam no Brasil, o cara que era levado chegava aqui antes da polícia. A polícia ficava lá preenchendo a papelada. Dava tempo até dele cometer outra coisa aqui. O preso antes de já estava em Andrelândia de volta. Isso aconteceu direto, entendeu? Então estava um absurdo mesmo. Então, tendo a delegacia, realmente as coisas vão mudar. Muito bem, a gente está caminhando pro final. Caminhando pro final. Ainda ficou alguma pergunta aí, Geraldo? Geraldo, aproveita. Dá tempo? Dá. Não, tem muita zoeira aqui. Quero agradecer então, né? Agradecer a Mislene. Poxa, esse nosso bate-papo bacana. Eu acho que o nosso ouvinte Mas dá hoje... tempo de fazer a pergunta Dá. né? Dá. Então pergunta, vai. Olha, a pergunta é a seguinte. Independente se você vai voltar a candidatar a vereadora, se você vai tentar um upgrade, se você vai fazer qualquer coisa na área da política, e você fosse obrigada, porque em Andrelândia está acontecendo um detalhe, né? Os dois partidos que são concorrentes, eles não podem manter a sigla, um vai ter que sair. Sério? Sério. Um vai ter que sair, porque é o Partido Trabalhista, o Partido Comunista e o Partido Verde. Eles fazem parte de uma federação. A gente chama isso de coligação, chamava de coligação, né? Mas agora chama federação. E não há possibilidade, até onde eu sei, não sei se fizeram alguma reforma, de candidatar o PT e o PV lá. Então a pergunta para você é a seguinte: se você tivesse de sair do seu partido obrigatoriamente, para qual sigla você iria? Eu ainda não tenho essa resposta para você, porque eu não cheguei a pensar sobre isso ainda. Né? Não, nunca parei para pensar sobre isso. Tá. Porque o que acontece? A gente estava falando um pouco disso aqui, né, no nosso intervalo. Essa questão de sigla é realmente complicado, né? A gente precisa ter uma sigla para candidatar, e são apoios de deputados, né? São contatos. Então não pensei sobre isso. Nunca pensou sobre isso, né? E não necessariamente acho que a gente até pode falar, quando você se filia a um partido, você tá ali 100% concordando com tudo que o partido pensa, com todas as ideologias do partido. Depende do partido, Depende, nós temos erros e acertos, mas não tem nenhum perfeito. Nós temos erros e acertos em vários. Né? Todos os governos têm os seus pontos positivos e têm os seus pontos negativos. Né? A gente não é perfeito, então vai haver erros em todos eles. Com certeza. Né? Vai haver falhas em todos eles. Com certeza, mas o partido ele possui uma regra própria. Existem alguns. Vou te dar um exemplo. PCO, por exemplo. Partido da Causa Operária. Que é o partido mais comunista que tem. Esse partido, se por exemplo você criticar o que aquele grupo, eu não posso falar a palavra, estou proibido de falar a palavra, invadiu o outro país lá, né, e fez aquela barbárie. Se um membro do partido criticar aquele grupo, é expulso. Ele é expulso do partido. Tá. Ele tem que 100% seguir a regra, seguir a doutrina do partido. Entendi. Já existem outros que não estão nem São aí. mais flexíveis. Já mais flexíveis, exatamente. Entendi. Então cada partido de uma maneira. Quem sabe um dia... Eu não sei se o que eu vou falar é uma grande bobagem, mas de repente um dia possa ser possível as pessoas se candidatarem independentemente de partido, né? Não sei. Quem sabe um dia, né? Eu acho que no sistema atual político não vai funcionar. Porque tudo bem, você foi candidato, você ganhou. Vamos dizer que você ganhou para prefeito numa cidade aqui, a candidatura americana fala outsider. Mas você vai precisar de um apoio. Você vai buscar o apoio do deputado... Qual deputado? Sim. Exatamente. Difícil, né? Que essa questão de apoio aí, eu também tô olhando a hora. Essa questão de apoio é um negócio também
que tem prejudicado muito a democracia no Brasil, a tal da emenda. A emenda tem prejudicado muito, porque o candidato forte, eu não estou falando especificamente de nenhum, aquele mais forte, aquele mais poderoso, aquele que obtém mais emendas, que negocia mais, ele traz mais recursos, mais emendas para aquele grupo ali, e com isso ele está de maneira comprando voto, entendeu? Ele não vem vender as ideias dele, ele vem negociar com a emenda. Tá na hora de terminar. Tá na hora de terminar. Mislene Campos, muito obrigado pela sua vinda aqui no nosso Redcast. Com certeza virá outras vezes. Tá à disposição aqui o nosso canal também, quando você quiser falar sobre os seus assuntos, seus trabalhos, né, como vereador em Andrelândia. E eu quero agradecer muito a sua visita. Obrigada, Ricardo. Obrigada aí pela oportunidade. Ao Geraldo também pelo convite, né? A Rede FM pelo espaço. E adorei estar aqui com vocês. Foi um papo bem legal, né? É bom que as pessoas podem conhecer um pouquinho, né? Da minha história, de quem eu sou. Às vezes o pessoal costuma brincar que eu tenho cara de ser muito metida, né? Eu falo, não sou, gente. Eu sou muito tranquila, eu sou muito simples, venho de uma família muito simples, né? É o jeito mesmo. Cada um tem o seu jeito, né? E é muito bom poder estar passando um pouquinho da minha história, né? De onde eu vim. Quero agradecer a você pelo espaço, né? E não poderia deixar de agradecer aos meus pais, né? Meu pai e minha mãe, pela criação, né? Que me deram. Obrigada, pai, obrigada, mãe. Se eu tô aqui hoje, né? Eu devo a eles, devo a tudo que eles me ensinaram, desde pequena, todos os valores, né? Obrigada por tudo. Amo vocês, pai, mãe, amo vocês muito. É isso, obrigada, e podem convidar mais vezes. Fizemos a mulher chorar no final do programa, Geraldo. O que é isso? Culpa sua. Geraldo, valeu, filme, né? Valeu, meu amigo. E muito bom. O que nós vamos ter semana que vem? Semana que vem eu e você novamente. Nós dois. É isso aí. O Redcast tá assim, uma semana com convidado, uma semana nós dois batendo um papo aqui. É isso aí. Um abraço pra vocês, fiquem com Deus. Valeu. E obrigada. Até mais. Tchau. Obrigada a todos aí. Tchau, tchau.